Malucos e maluquetes de plantão, direto dos estúdios Larica na Brasa, começou mais um Rivotril. E hoje, gente, um convidado, mano, ele tá nos relógios de São Paulo. Eu já vi você nos relógios de São Paulo, mano. Nossa! Tá muito enjoado esse cara. E ele vai estar em breve aonde? Na sua cozinha. Mas antes de você saber mais um pouquinho desse convidado, a Larica tem um recado aí. E eu queria mandar um agradecimento especial para os nossos parceiros, para a Delis, que é o maior food service do Brasil. Já acesse o QR Code aqui na tela, faça o seu cadastro para você fazer o seu pedido aí para sua casa, restaurante e estabelecimento. Pode fazer tanto pessoa física ou jurídica. E você pede em um dia, chega no outro. E você pode ainda parcelar em 3 vezes o seu pedido no cartão, hein? Bom demais. E também o iFood, que é o maior aplicativo de deliveries do Brasil. Já acessa aqui também ó, o QR Code e confere todas as melhorias que o iFood traz aí para o seu restaurante. E se você também quer estar aqui junto com a gente, ao lado de grandes marcas, já manda um e-mail para Rivotril Foodcast e faça parte aqui do nosso Foodcast mais gostoso do Brasil. Bora? E sem mais delongas, hoje o papo com ele, o mestre Giba da hamburgueria 1445 Burger. Mano, seja muito bem-vindo. Oh, valeu, obrigado aí pelo convite aí. Bem-vindo. Fiquei muito feliz. E eu conheço vocês, assim, de YouTube faz bastante tempo, mas pessoalmente, a primeira vez que eu tô falando com a Larissa aqui, eu já tinha visto ela na Fispal, mas eu fiquei com vergonha de falar com ela. E com você eu conheci tem um mês tempo. mais ou menos aí. Cara, muito legal, cara. Eu na verdade, eu acompanhei um pouco da sua trajetória. Na verdade, eu conheci você pelo Tadeu, né? O vídeo que ele fez do hambúrguer com o requeijão empanado. E aí depois eu comecei a acompanhar um pouco do seu trabalho pelas redes sociais. A gente estava no auge da pandemia, né? Foi. E eu confesso que eu só comi de longe com os olhos, cara. Só com os olhos. E eu achei muito legal, cara, a gente ter se conhecido. A gente se conheceu lá na The Burger Store. Foi. Né? E eu achei você uma pessoa muito acessível, uma pessoa muito simpática. E olha, eu te conheci pela boca dos outros. Que polêmicas atrás de polêmicas, todo mundo comprou sua briga. Todo mundo que veio aqui fala de você e acho que você tem muitos amigos aí, hein? Graças a Deus, né? Uma pessoa correta, assim, eu tento ser o mais correto possível porque eu acho que a gente compartilhando as coisas... A vida cobra também, exatamente, né? Eu acho que pode ter uma outra pessoa que às vezes não vai assim muito com o seu estilo, mas aí é de respeitar mesmo, acontece, né? Mas assim, eu tento ser o mais assim, real possível com as pessoas para poder a gente manter essa coisa verdadeira mesmo com as pessoas. Bom, eu te conheço como Giba, Gilberto, deve ser? Gilberto. E quem é Gilberto, mano? Quem ser Gilberto? Não do ramo de hamburgueria, mas quem é Gilberto antes dessa trajetória aí que a gente vai falar um pouco mais pra frente? Cara, eu, assim, diferente de muita gente que fala, sei lá, minha avó cozinhava e eu ficava atrás dela, minha mãe cozinhava e tal. Na verdade, assim, eu nunca tive essa aptidão, assim, pra cozinhar, né? Na verdade, eu sempre gostei de comer, né? Sempre fui pra comer. E aí, quando eu era pequeno, minha mãe trabalhava no Mapping. Praça Ramos. Praça Ramos, acho que só tinha esse. Acho que não, tinha outros. Norte tinha Mas o mais famoso era Mapping esse, Praça Ramos. era esse. E aí, o plano de saúde era tipo um esquema do próprio Mapping. E quando a gente ia no médico, o médico era dentro do Mapping mesmo, um ambulatório para funcionário, para filho de funcionário. E aí o McDonald's era do lado, né, cara? Então eu adorava ficar doente quando era criança. E aí eu ia porque eu saía de lá, sabia que ia no McDonald's, né? Pra você ter noção, ó, como faz tempo isso, o McDonald's, ele era a embalagem de isopor. A gente falou disso Caramba, aqui. A embalagenzinha amarela do Big Mac. Sabe o que eu percebi? Eu acho que era branca, tinha uma branca e tinha uma amarela. Depois eu vou pesquisar no Google. Branca era do Chicken. Aí eu já não E a lembro. amarela era do Big Mac.
Cara, Que a gente abria a embalagem, botava a batatinha do lado ali. Isso mesmo. Né? Foi assim que tudo começou. nossa, praticamente todos os hamburgueros aqui têm uma história afetiva com o McDonald's, né? Tem, não tem jeito. Mas na verdade, cara, eu acho que o nosso primeiro contato, assim, para quem gosta de hambúrguer, né, vem dessa rede, né? Sim. Por mais que o Bob's tenha chegado antes, né? Não era difundido. Não era, mas o marketing que se faz em cima de McDonald's é muito forte. Né? Então, e aí assim, pra vocês terem uma noção, assim, hoje eu tenho 2 filhos, né? A minha filha, agora ela tem 5 anos, ela fala McDonald's, mas a gente passava assim nas avenidas de São Paulo que tem, ela sempre falava assim, batata do M, ou o M, vamos no M. Então assim, a marca é muito forte, Eu né? tenho um afilhado e logo depois que ele nasceu, quando ele começou a comer produtos, né? Um dia, do nada, a gente estava no McDonald's, né? A mãe ainda não queria dar hambúrguer, batata, essas coisas. E eu fui de livre e espontânea vontade no caixa, no McDonald's, peguei uma casquinha e dei na mão dele. Nossa. Então não tinha mais como a mãe falar alguma coisa. Entendi. Né? Então o menino se acabou, né? O Guto. E aí, cara, eles moram exatamente, agora eles mudaram, mas eles moram na esquina do McDonald's. O pai, depois disso, para voltar para casa, o pai tinha que fazer outro caminho, porque toda vez que ele passava na frente do McDonald's, ele fazia um escândalo que queria o sorvete do McDonald's. E aí depois que passou, aí depois eu comecei a andar, aí assim, eu saía bastante com meu pai também. E aí meu pai me apresentou o X-salada de boteco mesmo, assim, tipo devia ser carne congelada, processada, não lembro, né? Mas assim que eu comecei a comer mesmo, ver um X-salada com alface, tomate e tal. E eu sempre fui um apaixonado por comida mesmo, assim. Dá pra perceber, né, Gil? Sim. E qual prato que você mais gosta? Prato mesmo é feijoada. Feijoada, olha Essa só. é a... Tipo... Me seduz. É o que te... Você come toda quarta e sábado? Geralmente na quarta-feira eu não como mais, mas no sábado eu tento arrumar uma desculpa, sabe? Tipo, esses dias tá frio, eu já falo, puta, hoje é dia da feijoada. Cara, você é engraçado. Você é muito peculiar, né, cara? Porque eu acho que de várias pessoas, eu sempre pergunto isso para as pessoas, né? Não só no podcast, mas qual que é teu prato predileto, não sei o quê. Nunca me falaram Pode feijoada. crer, né? Nunca vi. Nunca. E feijoada é algo que te deixa pesado, né? E aliás, não só feijoada, como nunca ninguém me falou nada relacionado a comidas brasileiras. As pessoas sempre, eu gosto de um estrogonofe, eu gosto de lasanha, parmejana, sei lá, tudo menos comida brasileira. E é uma comida que te seduz mesmo, a tua top 1 do rolê. O negócio que quando eu vejo assim, sabe quando você vai assim no restaurante por quilo? Aí eu já vejo feijão preto, eu já... E você sai em busca da feijoada perfeita? Ou já saiu? Ultimamente, porque minhas crianças dão um pouco mais de trabalho na... Minha filha até que não, porque minha filha já tá com 5 anos, mas meu moleque, ele não... Não come feijoada? Não, ele não consegue deixar a gente comer, né? Tô Quantos ligado. anos ele tem? 2 anos. O apelido dele é Al-Qaeda. Difícil, né? Então o negócio é meio pesado, assim. Então a gente não consegue muito... Mas assim, sempre quando eu posso, eu sempre tento em algum lugar novo pra experimentar. Ultimamente eu tenho pedido mais um delivery, mas fiquei surpreso, inclusive. É isso que eu ia falar. Vai bem uma feijoadinha no delivery? Vai. Assim, pedi num lugar esses dias que eu fiquei surpreso com a qualidade, assim. Um dos melhores torresmos que eu comi. É mesmo? No delivery? No delivery. Nossa, que da hora. E um outro eu pedi que veio tudo bem porcionadinho também. O pessoal Separadinho, tá né? Eu Nomes, eu gosto de... O primeiro, o que eu te falei que o torresmo é muito bom, chama o Rei da Feijoada. Mas ele tem vários nomes no... Eu não sei, eles devem ter algum problema de nome, assim, porque eles têm vários nomes, assim, na caixa. Mas o nome mais famoso no iFood é o Rei da Deve ter um Feijoada. problema de nome, ótimo. E tem um outro que, se eu não me engano, é a Feijoada. A feijoada. Sabe que a minha filha, durante um bom tempo, ela não comia por causa do feijão preto. Sério? Aí tinha esse, não, é feijão preto, não quero. Mas agora ela tá comendo. Meu marido, que não é muito chegado, aí ele vai falar que não, que ele come de tudo agora. Gosta de feijoada ou é mentira? Eu gosto de feijoada. Cara Aí, de pau. Sempre comi feijoada no boteco. Essa câmera andou, filhão.
E aí, não peço muito aqui, mas eu gosto também de uma Larissa, você feijoada. tem certeza que você sabe os gostos do seu marido? Eu acho que eu não... Você anda dormindo com a pessoa certa? Eu acho que depois de 15 anos deve ter dado um tilt. Porque, aí. ó, ou em mim ou nele, tá? O mexicano, você falou que ele não gostava. Pois é. Amor. O sushi virou puta fã. Mas agora eu você que descobriu tornei, né? Vamos combinar. E agora você descobriu que ele gosta de feijoada? Agora ele... É mentira, a cara dele. Eu sempre comi feijoada. Não, sempre. para. Toda vez que a gente vai pedir comida, você não quer comer a feijoada. Não é a preferida, Viu? mas eu como muito bem. Ah, tá. Eu, se pudesse, comia todo sábado. A feijoada tem que ser completa? Ah, pelo menos uma bistequinha, né? Não, mas Não, pé, digo pé, rabo, orelha, Ah, sim. você gosta? Eu acho que dá o Mas sabor. você come? Não, eu né? como língua, orelha, essas coisas eu até como, assim. Mas assim, pra mim é o que dá sabor, assim, eu acho. Que engrossa o caldo. Eu acho que fica mais. Vai assim, laranja na tua paladinho. feijoada? Vai, se puder, vai tudo. Farofa. Vovó coloca uma laranja lá dentro. Diz que é pra quebrar, né? Quebrar quem? As A gorduras. É igual o cara. Me vê uma feijoada e uma Coca-Cola Diet, por favor. E aí foi passando, assim, aí eu sempre eu trabalhei, estudei sempre, né? E aí quando chegou em meados de 2000, assim, aí hoje com a minha esposa, né? Mas quando a gente namorava, a gente sempre saía pra comer hambúrguer, sempre saía pra comer. Então os clássicos que você deve conhecer. Tipo, Antes do seu negócio, é isso? Tá. sim. Aí, trabalhava, estudava normal e saía pra comer no final de semana. Então era sempre hambúrguer. Então era, sei lá, vamos numa chapa ou Chico Hambúrguer. Eu trabalhei em Moema há muito tempo, então o Chico Hambúrguer pra mim era... Eu ia a pé, né, do meu trabalho. Vocês falam tanto desse Chico Hambúrguer é show de E eu bola. nunca fui. Faz muito tempo que eu não vou. Mas Eles por deram falta uma de tempo. repaginada bem legal na eles eram na casa. casa e mudaram pra um pouquinho do lado, né? Então, o Chico Hambúrguer. Agora eu entendi por quê, porque é em Moema, né? Pra eu chegar até lá. Aí o New Dog, Joaquins, todos esses eu ia, assim. O seu Osvaldo eu conhecia de ver na televisão. E aí quando eu comecei a namorar minha esposa hoje, ela morava no Ipiranga. Aí ela falou, tem um lugar assim, sabe do seu Osvaldo? Eu falei, pô, vamos lá que eu já queria. Eu conheci o seu Osvaldo, eu consegui conversar com ele, assim. Ele era bem, bem legal, assim. Você fazia o que antes, Giba? Eu sempre trabalhei na parte mais administrativa financeira, né? Então... Você é o cara de números, planilhas. Mas assim, todo mundo acha que contabilidade... Eu sou formado em contabilidade, né? Que contabilidade é ciência exata e não é, ciência humana, né? Sabia disso? Não. Como assim? Que história é essa? Contabilidade não é uma ciência exata. Ciência exata é matemática. Mas a contabilidade, ela muda. Se você... Por exemplo, num restaurante, se você compra 10 quilos e vende isso aqui lá e tal, por mais que a conta seja... Mas aí tem outros fatores que dependem muito mais do fator humano do que do fator matemático, digamos assim. Agora, cara, é muito engraçado essa história de vocês, donos de hamburgueria, porque pouquíssimas pessoas que hoje têm hamburgueria ou têm algum comércio da área gastronômica, vem da gastronomia. Sim. Né? Então a gente pega aí grandes nomes, né? E as pessoas vêm de outras áreas, né? Eu não sei até que ponto isso é bom ou ruim, né? Porque, por exemplo, você vem da área contábil. Sim. Então eu imagino que a tua operação, pelo menos financeiramente, ela está em casa. Sim. Né? Sim. Porém, a parte de cozinha, a parte de operação mesmo, braçal, é muito difícil para uma pessoa que não é do ramo entender no começo como funciona. Essa migração foi uma das coisas mais difíceis que aconteceu para mim. Porque assim. eu sempre falo para as pessoas que querem abrir um negócio que tem uma coisa muito distante entre as pessoas chegarem para você e falar assim, Giba, abre uma hamburgueria, tua comida é boa. Sim. E não sei o quê. Cara, uma coisa é cozinhar para amigos e uma coisa é você abrir um negócio. Mas você cozinhava para amigos? Não, assim, a gente sempre fazia churrasco, né? A gente começou criança já fazendo churrasco a turma da escola e tal. Tem uns amigos até hoje dessa época. E o que foi acontecendo foi assim, a gente sempre ia fazendo churrasco. E a gente foi começando a, entre aspas, assim, melhorar no churrasco, né? Não que... cada um tem sua técnica e tal, mas
a gente foi começando a aprimorar, a entender sobre carne e tal, e foi indo. E aí... Porque antes o churrasco era desculpa para tomar cerveja, né? Exato, então, aí no começo, quando a gente era criança, era muito mais carne e refrigerante e suco, né? Aí agora, no final, assim, tava muito mais bebida do que carne. O churrasco é só um pretexto para juntar a galera e se alcoolizar. Exatamente. E aí a gente começou a fazer bastante churrasco, então eu sempre gostei de ficar na churrasqueira. Você era o cara da churrasqueira. É assim, sempre, quando eu via que não tinha ninguém, eu sempre preferia ficar, mas assim, também não gosto de ficar disputando, não. Se você veja uma pessoa que fica lá, eu já falo, então você fica aí, eu vou beber. Né? Mas, cara, eu, por exemplo, eu sou o chatão de todos os meus rolês gastronômicos. Porque, por exemplo, a gente tá conversando e eu tô aqui vendo o que vai acontecer. Sim. Né? Aqui eu sei que eu tô em casa, mas, cara, eu sou o cara que, se eu vejo coisa errada, eu gosto de... Carne estragando na churrasqueira. Carne estragando na churrasqueira, o hambúrguer tostando, o cara não sabendo o que tá fazendo. Eu gosto de... Amigão, faz o seguinte, vai lá beber, deixa com o tio, entendeu? Agora, você tinha esse feedback dos teus amigos, do tipo, Giba, abre um negócio. Quando eu comecei a fazer o hambúrguer, sim. Porque como que foi? Aí a gente saía muito para comer, e aí chegou uma época que, na Copa do Mundo de 2010, eu tava na casa de um amigo meu, e a gente tava vendo o jogo do Brasil, e aí, né, acho que eu fui no banheiro e passei pela cozinha dele, era uma cozinha aberta assim, e vi um modelador da Tupperware de hambúrguer. Tá. Que eu não acho mais esse, eu até queria comprar um pra guardar. Sério? Nossa, eu vi ontem. Não, mas não é um vermelhinho, é um cinza. É um vermelhinho, é um não, cinza que ele era meio... Ele tinha uns risquinhos, assim, ele é meio ondulado. E aí eu fiquei... Eu sempre já tava comendo bastante hambúrguer e tal. Aí eu falei, cara, você faz o hambúrguer? Ele falou, eu faço. Eu falei, como que você faz? Ele, tipo, o que todo mundo começa fazendo, né? Tipo, sopa de cebola? Sopa de cebola, ovo pra dar liga, essas coisas todas. E aí eu fiquei bastante interessado, eu tentei de qualquer jeito conseguir com ele o molde. E na época, eu trabalhava numa empresa... Posso te dar, sem querer te cortar? Claro. Você comeu esse hambúrguer dele com sopa de cebola? Você já fez? Já, comecei fazendo assim. Você gostava? Gostava, na época eu gostava. Não, e por que você não vende isso? Cara, porque eu comecei a estudar... Não, tudo bem. Você acha que é errado vender isso? Não é errado. Eu acho que não é errado, não. Eu acho que se o cliente consegue... Eu acho legal é não enganar o cliente. Você pode falar, minha carne é assim, temperada e tal, e se o cliente gostar... Você já tentou lançar um hambúrguer do mês desse jeito? Eu lancei um árabe assim. Não, tirando o árabe, o hamburguinho... Chama ele de hamburguinho da vovó. Você já tentou? Não, assim não. Sinceramente, não. Porque eu vou te falar uma coisa. A gente estava falando aqui de memória afetiva. Todo mundo que gosta de hambúrguer começou desse jeito. Sim. Né? E a memória que a gente tem lá atrás, quando eu falo em hambúrguer, eu lembro da minha avó fazendo esse tipo de hambúrguer para mim comer. Eu fui dar uma consultoria uma vez para um aluno e a mãe dele, uma senhora que por sinal tem o nome da minha avó, a dona Margarida, ela fez de almoço para os funcionários esse bolinho. E, cara, veio na minha cabeça a comida da minha avó. Eu cheguei para ele e falei assim, Miguel, a tua mãe cozinha muito bem. Vamos botar isso de lanche do mês? E ele foi muito reticente. Não, porque não sei o que não sei o que lá. E eu levei um pouco daquela massa para casa. E mostrei para alguns amigos, como se eu tivesse feito. A primeira coisa, eu preferia comer um hambúrguer assim. Caramba! Cara, e eu fico pensando, né, se isso talvez não daria certo para alguns públicos, tá? Que público que você trabalha? Cara, hoje o público que vai na loja, ele é bastante... familiar, assim, vão bastante casais e bastante família. Vão poucas crianças. Onde é a tua unidade? No Itaim Bibi. No Itaim. É. Você tem ali, então, um público A e B.
Na loja física Eu A e tenho B. dois públicos, na verdade, né? Eu tenho um público de almoço, que é um público de empresa. Sim, aqui daí é o pessoal de São Paulo inteiro que Sim. trabalha no Itaim. Isso. E você tem um menu ali para o almoço diferenciado do dia, Não, é a com mesma preço coisa. diferente, Não, a mesma nada. coisa. Agora, para outubro, aí a gente deve criar um combo aí, porque na pandemia a gente acabou tendo que mudar umas coisas, né? Mas agora a gente vai voltar com um combo no almoço aí para o pessoal. Giba, faz e depois você me conta. Se você tiver vontade, Vou faz. fazer. Porque eu acho que é uma coisa que as pessoas não exploram. Porque hoje a gente tem que ver o seguinte: hoje não tem mais o certo e o errado Não tem. para se cozinhar. Na verdade, nunca teve. É. A gente cagou muita regra e a gente falou, igual você ia começar a me falar, mas depois eu estudei e não sei o quê. Na verdade, não tem o certo e o errado. Não. Né? Hoje, a gente já falou aqui com outras pessoas sobre isso. Hoje, se a gente pegar Norte e Nordeste, é assim que as pessoas gostam de comer o hambúrguer, temperado. Sim. Se você não tempera, você tá errado Sim. lá, né? Então, eu acredito que hoje está muito mais democrático, porque já passou aquele boom de hambúrguer, tá? Hoje a gente está tratando o hambúrguer como uma culinária como outra qualquer. Já teve o auge, já passou esse auge, eu acredito que venha outras coisas por aí. E hoje as pessoas estão entendendo mais que não existe o certo ou o errado, né? Então, eu acho que é uma coisa que daria para testar, ainda mais que você tem um público que vem dos extremos de São Paulo, que trabalham no Itaim e que talvez o primeiro contato no hambúrguer é esse hambúrguer temperado. Porque nos extremos não se come hambúrguer artesanal, dependendo do lugar. Né? Por exemplo, você pega, São Mateus, você pega os extremos de tudo, né? Bairro. É muito difícil a pessoa comer o artesanal. Eu sei que agora já tem, assim, eu até conheço algumas hamburguerias mais nos extremos e eles estão tentando, assim... Eles estão tentando chegar. Mostrar, né, Mas é mais difícil de emplacar. É diferente da gente que está no centrão mesmo. Sim. E que a gente tem outros tipos de contato com outros tipos de comida. Sim. Né? Sim. Mas vamos lá, Giba, segue o barco que eu te interrompi, me desculpa, cara. Não, então, e aí Aí eu aprendi, assim, eu tentei aprender com ele como fazer um hambúrguer. E ele foi jogo duro, assim, ele demorou 2 anos pra me ensinar mesmo a fazer. Quem é? Ele quem? Ele trabalhava comigo, chama César. É um amigo. É um amigo mesmo, Tá. é um amigo até hoje. Eu fui ver o jogo na casa dele, na Copa do Mundo, a gente trabalhava junto. E aí eu vi aquele modelador e eu fiquei fascinado por aquilo. E aí foi quando eu comecei a pesquisar sobre tentar fazer hambúrguer em casa. E aí ele, em vez de falar assim, não, toma aí e tal. E aí na empresa que eu trabalhava tinha umas pessoas que tinham aqueles catálogos da Tupperware e tal. E cara, não tinha Aliás, mais. titia da Tupperware já sabe, né? Se tiver o modelador de hambúrguer... Eu até tenho esse vermelho, mas o outro eu não tenho. E eu não consegui achar. Aí um dia eu enchi tanto o saco dele. Nem sei do que vocês estão falando. E aí nesse meio tempo, né? Eu casei em 2011, aí em 2012 eu mudei para apartamento. E aí, porque assim, eu já queria fazer umas coisas. Aí eu comecei a estudar mais, assim, ver. O YouTube não tinha tanta coisa, assim, na época de 2011? 2012, eu mudei em 2012. Acho que tinha você. Não, eu sou de 2013. 2013 você? É. Então, porque aí eu lembro que não tinha ninguém em 2011, 12 no YouTube. Não, mas em 2012 eu via muita coisa gringa de hambúrguer. Aí sim. Que até meus cunhados foram para os Estados Unidos, eles me trouxeram. Depois começou a vender aqui, aquele modelador vermelho de rechear hambúrguer. Pra fazer Just Lucy. Exato. Que eu sempre. Fazer o quê? Just Lucy. Que isso? Hambúrguer recheado. Chama Just Lucy. Por quê? É o nome do hambúrguer Mas não recheado. tem uma história? Não sei, a gente podia procurar. E aí eu gostava desse estilo de hambúrguer, né? Hambúrguer stuff. Exatamente. Era stuff alguma coisa. E aí Então eu comecei a pesquisar e fazer. Aí, eu não lembro, eu conheci seu canal até na época e tinha hambúrguer de carne suína, tinha de frango também. Cara, eu fazia bastante coisa. E aí eu lembro que eu comecei a comprar
carne no açougue. E aí aquele desafio de tentar conseguir fazer o açougueiro fazer um blend pra você. Ixi, difícil. Né? Naquela época era muito difícil disso acontecer. Meu amigo me indicou um açougue e ele falou assim, ó, esse cara ele moe com bacon junto, se você Pronto, pedir. a história do bacon junto. Aí comecei a pedir pra moer. Aí lá o cara moía. Aí ia lá, ia sempre. Aí comecei, um dia fazer de picanha pra ver se dá certo. Aí um dia eu falava assim, moe uma picanha pra mim. Aí moía a picanha. Aí um dia eu fazia de alcatra. Eu ficava testando Eu mesmo. imagino a cara desse açougueiro moendo picanha. Não, mas eles gostavam, eles eram gente boa. E aí aí eu comecei a fazer teste. Aí quando eu casei, que eu mudei, aí todo mundo queria conhecer o apartamento, aquela coisa toda. E a gente geralmente pedia pizza, né? Só que pizza, cara, já em 2012, acho que 2 pizzas boas já dava no mínimo R$100, assim. E aí esse meu amigo um dia, ele ia viajar, eu acho. E aí ele falou, eu vou na sua casa, eu vou fazer um hambúrguer pra você. Hoje 2 hambúrgueres bons dá R$100. Exato. E aí ele falou assim, aí eu falei, mas você vai trazer o modelador? Ele falou, não. Um McDonald's com você e teus 2 filhos dá R$150. Por aí. Aí ele falou, tem coca na sua casa? Eu falei, tem. Aí eu falei, não entendi direito o que ele ia fazer. Aí quando ele chegou na minha casa, ele falou, abre essa garrafa aqui. Aí a gente cortou a garrafa de coca. E fez um O modelador? bocal falou assim, esse aqui é o seu modelador. Eu não vou dar o meu pra você. Aí a gente fez. Eu tinha um George Foreman na época em casa, aqueles, né, ficava assim. E aquele é o George Foreman top que ainda esquentava o pão em cima? Era Isso, era esse que tinha uma tampinha. Você tinha o top? Eu ganhei de lista de casamento. Eu né? não tinha esse top, eu tinha só o que descia, eu queria o top. E aí a gente fez e tal. Foi até em agosto de 2012 que eu fiz o primeiro hambúrguer na minha casa, assim. Aí eu comecei a fazer, achei muito louco. Só que fiz desse jeito, né? Com ovo, com salsinha, não sei o que lá e tal, creme de cebola. E aí, só que eu não entendia nada assim de blend, né? De percentual de gordura, essas coisas. E aí a gente começou a ver que, por exemplo, assim, sei lá, com R$30 você conseguia comprar pão, carne, queijo e os seus convidados comeriam 2 ou 3 cada um e saíam mais satisfeitos que se tivesse comido 2 pizzas. Hoje em dia, com R$30 você compra só o pé da galinha, cara. Só. Exatamente. E aí a gente começou a fazer. E aí, na época, a rede social mais forte era o Facebook, né? E a gente postava no Facebook tudo o que acontecia, como é o Instagram hoje, né? Então a gente começou a postar e tal. E aí tinha muita gente da empresa, que era uma empresa bem legal, assim, tipo, a turma, que era todo mundo ia na minha casa. Então, quando o pessoal postava, aí o outro cara, pô, mas eu queria ter ido na sua casa. Eu queria ir na sua casa. Aí ficou meio que uma competição pra ver quem ia na minha casa, entendeu? Comer hambúrguer. E aí a gente começou a fazer. E naquela época já tava no auge dos food trucks, já 2013, 14 e tal. Aí eu já tô no cenário. Já. E aí eu lembro que as pessoas falavam assim, nossa, você tem que... Por que você não monta food trucks? Por que você monta... Só que, cara, pra mim sempre foi difícil esse negócio do tempo, sabe? Tipo, por exemplo, você tá na Zona Norte. Aí você vai pra um bairro X, só que se tiver frio pra caramba, se estiver garoando, aí você desiste no meio do caminho, Você né? trabalhava no que nessa época, Giba? Eu era analista financeiro, trabalhava numa empresa de engenharia. De engenharia. E cuidava na parte de controladoria, contabilidade mesmo. E em que momento você virou a chavinha assim? Então, aí foi que eu comecei a fazer. E aí começou a virar meio que um point, ser recebido na minha casa pra fazer o hambúrguer. E aí... Vocês não ficaram de saco cheio, não? Não, minha esposa ficava brava comigo por causa da sujeira, né? Não, é isso que eu ia te falar. Cara, o pai desse menininho que eu tava te falando, do Guto, eu tô com a minha esposa há 6 anos, né? E quando ela me apresentou pra família e tal, eu era o carinha do YouTube, né? E, cara, fazem 6 anos que eu tô com ela e eles sempre me pediam, porra, quando que você vai fazer um hambúrguer pra gente? Quando que você vai fazer um hambúrguer pra gente? E eu sempre enrolava. E eu já vou te dizer por quê. Recentemente, esse casal mudou pra uma casa nova, uma casa bonita, tal, com uma cozinha americana, conjugado com a sala. A hora que me mostrou a foto, eu peguei e falei assim, vamos fazer aquela hamburgada? Eles ficaram super animados. Convidaram a família, vamos fazer a noite do hambúrguer. Giba, na hora que terminou, eu cheguei e perguntei assim, e aí, quando que a gente vai fazer a próxima? Eles, nunca mais.
Era o teto com gordura. Então. Era teto, imagina, era conjugado com a sala, televisão com gordura, tudo com gordura. Cara, em casa eu não posso falar que eu tenho uma coifa. Eu não lembro o nome da... Mas é um, sei lá... Sugar. É tipo isso aí. E aí, cara, ele já não dá mais conta. Não, dá mais conta. ele foi feito para outras coisas. É. Ele não foi feito para fritura pesada. Exato. E aí a gente começou a fazer. Aí, tipo, sei lá, aniversário da minha esposa, puta, a gente pegava a churrasqueira do prédio e fazia na churrasqueira lá. E a gente começou a fazer isso. Aí, as pessoas começaram, poxa, por que você não monta um food truck? Eu falei, puta, food truck eu não quero. E aí, tipo, então, mas eu falei, mas eu posso vender, sei lá, congelado pra você. Então eu vendi o hambúrguer já temperado, congelado. Aí comprei uma maquininha de selar vácuo, comprei... Minha esposa é designer, né? Então ela fazia as imagens e tal. E aí, sei lá, o cara queria, sei lá, patinho. Eu ia no açougue, comprava patinho, moía. Eu já comprava moído. Mas eu já tava até com uma maquininha de moer em casa também, pra testar, tal, uma elétrica. E ficava fazendo teste. E aí comecei a vender congelado pras pessoas. E aí, como muita gente da minha empresa queria... E às vezes não conseguia, eu queria pra semana, até às vezes como janta, assim e tal. Aí eu comecei a vender pra eles. E essa empresa tinha uns 4, 5 andares no prédio. E cada andar tinha uma copa. E cada copa tinha 2 geladeiras. E aí cada 2 geladeiras tinha 2 freezers, entendeu? Então eu fiz amizade com as... Você começou a fazer teu estoque ali. Eu fazia em casa. Sim, mas ficava tudo estocado na Exato. empresa. Aí eu comecei a Tinha que ter cadeado nessa empresa, fazer né? amizade com as moças da Copa. Da Copa. Então eu sempre dava uns pra elas e fazia assim, ó. Tipo, aí o pessoal fazia encomenda pro final de semana. Então quando chegava no final de semana, eu entrava, tipo, sexta muito cedo, porque eu não queria que as pessoas achassem que eu tava parando de trabalhar pra poder... Fazer né? outra coisa. Não, e eu trabalhava normal mesmo, só que eu acordava mais cedo, colocava nos freezers, distribuía, aí a pessoa falava, tal hora. Tipo, tal hora eu vou embora. Aí eu ia com a pessoa no freezer, pegava e entregava a comenda dela. Já tava com o saco, com a sacola com o nome dela, tal, tudo certinho. Aí até na época comecei a comprar essas maquininhas de cartão também. Aí comecei a passar transferência. Aí chegou um ano que teve Black Friday, acho que foi 2014 já. E aí eu fiz acho que metade do meu salário de hambúrguer. É isso que eu ia falar. Virou uma bela renda extra Sim, pra você. Virou. E eu saía pra gastar pra comer hambúrguer na rua. Que financiava teus rolês gastronômicos. Exatamente. E aí aí nessa época já tava as hamburguerias, tipo Cão Velho, tinha aparecido, tinha mais umas outras assim. Comecei a acompanhar, comecei a conhecer, né, Cadillac, né, também. Cadillac era o supra-sumo, né? 2013, 14. Eu lembro. Então eu comecei a conhecer e comer e tal. E aí Aí passou um tempo, aí nesse ano, 2014, eu fiz uma viagem para os Estados Unidos. Programei com a minha esposa e tal, a gente foi para lá. Aí eu já tinha uma churrasqueirinha pequena, uma dessas americanas assim. Mas eu comprei aqui e paguei uma bala, né? E aí quando eu fui para lá, tinha uma amiga da minha esposa que morava lá, eu comprei a mesma churrasqueira, só que, sei lá, 3 vezes maior. E paguei, sei lá, $60. E a mesma churrasqueira aqui tava R$700 na época. Nossa. Aí comprei e trouxe na mala. E comecei a fazer em casa para as pessoas na churrasqueira. Qual estilo essa daí? Ah, Só churrasqueira? Weber, aquela aham. redondinha, sabe? E aí eu... Não tinha aqui. Então, eu até tinha, mas era muito não, caro. sim, mas não tinha outra marca. Né? Não hoje tinha. em dia tem um hoje monte, tem. né? E aí eu trouxe ela na mala desmontada, cheguei aqui, montei, comecei a fazer. E aí um dia teve um casal de amigo que foi em casa e falou, puta, Giba, esse hambúrguer tá bom, hein? Tá bom e tal. Falou, você precisava vender. Eu falei, cara, mas ter negócio é difícil. Né? Ainda com salsinha e... Não, nessa época já não. Aí já não. Já era só sal e pimenta mesmo. E aí eu ficava testando pão. Sempre fui testador, né? Ficava testando tudo. Testando molho, testando um monte de coisa. No teu fundo, você já tava com desejo de abrir alguma coisa? Já, mas não tinha coragem. Porque eu já tava com uma vida financeira, digamos assim, mais estável. Porque eu já trabalhava, estudava, tava bem na empresa que eu tava trabalhando. Era um medo de... Era. Porque eu tinha um plano de saúde bom. De errar, né, cara? Então, aí você imagina, você largar tudo pra sair... E aí, né? E você não era sozinho, você tinha esposa. Exatamente. Nessa época você já tinha algum filho ou ainda não? Ainda não. Só namorava. Só. E aí o que aconteceu foi que a gente... Aí eu saí da empresa,
Aí eu achei que eu tava já... Eu fiquei nessa empresa há 8 anos. Eu achei que talvez tivesse sido a minha relação com a empresa que estivesse acabando. Na verdade não era. Era o teu tesão, cara. Não era, porque nesse meio tempo eu comecei a vender muito hambúrguer congelado. E aí eu fiz um evento. Puta, eu comprava uns molhinhos de pimenta e colocava minha marca já, que era Giba Burger. Aí, aí um dia eu vi o cara na televisão que tava no auge daquela co-kitchen, que é o quê? O cara emprestava a cozinha pra você trabalhar e você pagava um percentual pra ele. Aí o cara que eu comprava as pimentas, e ele apareceu na televisão. Aí eu liguei pra ele e falei, pô, Edson, Caramba! você tem essa cozinha? Eu nem sabia. Então ele tinha uma cervejaria. Aí ele falou, não, vamos conversar, vem aqui. Aí eu fui lá, conversei com ele, aí a gente marcou um evento. E aí o Facebook naquela época, não sei se ainda tem hoje, que você marcava um evento e você convidava as pessoas. Ah, sim. E aí as pessoas confirmavam se eu não. Aí eu chamei um outro amigo meu que trabalhava comigo que tinha uma paixão por fotografia. A gente fez umas fotos. Ó, padaria de pão de hambúrguer que eu lembro na época só tinha Europen. Do Marcelo. Aí eu fui lá, comprei pão, aí fiz umas fotos boas. Marcelo sempre atendeu muito Zona Leste. E aí eu comprava pão com ele, aí fazia as fotos e tal. E aí a gente marcou, sei lá, eu fui lá em abril. Aí eu marquei o primeiro evento para maio. E aí a gente aproveitou as fotos e ficou divulgando um mês. Um mês divulgando que ia ter evento. Porque as pessoas já estavam cansadas de comer o hambúrguer pronto e falaram que queria comer o congelado em casa por causa da sujeira. Tava entrando no auge do artesanal, cara. E os caras queriam... isso já era... A gente já tá em 2016 já. Ah, então já tinha passado... Não... O meu canal é 2013. Ó, eu lembro daquele vídeo que você tava online, não teve um evento no de Burger 24 Fest, horas e tal. Eu tava lá. Eu lembro que eu assisti. Então assim, aí eu lembro... tava ali num pico do negócio. Aí eu comecei a fazer acho que a Trad tinha acabado de inaugurar na época também. Aí eu lembro que eu fiz um hambúrguer. Não, aí a gente fez esse evento. Só que assim, eu fiz... Aí o cara falou, ó, o evento é do meio-dia às 7. Eu falei, tá bom. E aí, cara, 3 horas tinha acabado tudo. Porque a gente fez a propaganda, só que assim, 120 pessoas confirmaram. Aí eu falei, cara, vai 60. Você sabe, né? Não vai todo mundo. Então eu falei, eu fiz uma conta. E aí fiz até um vegetariano na época já também. Mas aí, quando deu 3 horas, acabou. 40 minutos de espera pra comer um hambúrguer. Gente indo embora. E aí a gente comprou batata. Aí um cara foi lá na cozinha e falou, Giba, meus filhos estão brigando lá fora, me dá pelo menos a batata. Nossa. Que caos. Era pra eu ficar lá fora, eu fiquei lá dentro, sabe? Deu uma nadada. Foi. Só que assim, aí acabou 3 horas, aí, puta, meu sogro saiu pra comprar carne pra mim, pão, queijo, a gente foi fazendo um monte de coisa assim. Aí eu falei, puta, foi legal fazer. Aí o bichinho do evento picou, né? Aí eu falei, poxa, agora achei legal. Aí comecei a fazer uns eventos, e os primeiros eventos, eu vendi pra caramba, assim. Esse primeiro evento, sei lá, eu vendi 300 hambúrgueres. O segundo eu vendi uns 500. Num outro evento. Mas já era um lugar pronto já. Que já tinha uns food trucks. O cara me emprestou um food truck, eu fiz no evento no food truck dele. Aí foi bom pra caramba, tal, foi legal pra caramba. Mas também peguei uns eventos ruins, assim, tipo, sei lá, vem aqui, vamos fazer a inauguração de uma loja. E aí, tipo, o pessoal achou que porque ia ter o hambúrguer ia lotar e na verdade não. Mas aí a gente foi pegando experiência. Aí eu troquei de empresa. Ele achou que você ia levar o público? E aí eu troquei de empresa. Só que nessa que eu troquei de empresa, minha esposa engravidou da minha filha. Aí a gente deu uma segurada, tal. Minha filha nasceu. Ela nasceu em 2017. Aí depois que ela nasceu, uns meses depois a gente voltou a fazer evento. E aí já tava mais sério o negócio. Tua esposa te ajudava nos eventos? Sempre ajudou. E aí o que aconteceu foi que quando chegou em 2018, eu fiz um evento, aí um cara viu e falou assim, pô, Giba, você precisava abrir uma hamburgueria. Aí eu falei, mas sozinho eu não tenho coragem. Ele falou, não, então vamos conversar. E ele já era meu cliente de hambúrguer, né? E aí a gente começou a conversar, e ele trabalhava ali perto na região da Berrini. E a gente foi lá. Aí eu falei, vamos almoçar então. Fui almoçar com ele um dia, eu trabalhava já perto dele também. Aí a gente começou a ver uns pontos pra procurar mesmo, pra Você montar. ainda tem esse sócio? Não tenho mais. Mas é porque ele foi promovido logo depois que a gente fechou o negócio, tudo, porque a gente ia pegar uma casa pra fazer uma hamburgueria. E aí a gente descobriu que tinha uma hamburgueria que tava passando ponto.
E aí a gente foi passando na rua mesmo, olhando placa, ligando pra imobiliária e tal. Aí o cara falou, olha, se você quer uma hamburgueria, eu já conheço uma que tá pronta. Aí a gente procurou uma hamburgueria, achou. Não sei se você lembra, se você conhece. Chamava Yampa Burger. Ficava ali atrás do Shopping Morumbi. Eles tinham uma pegada orgânica e tal. Eles me chamaram pra... Acho que você foi lá, não foi? Acho que um funcionário me falou que você foi lá. Eles me chamaram pra fazer uma consultoria lá. Foi, é verdade. Falaram que tiraram até foto com você. Uma menina que eu conheci. Depois falou, eu tirei foto com ele. E aí eu acho que eles já estavam no suspiro. Eles não tiveram grana pra pagar e a gente acabou que não fez nada. Então, aí a gente... E o lugar ali... Cara, eu vou ser bem sincero. Era um lugar que se trabalhasse na hora do almoço é pra bombar, Cara, não, mas bombava já. né? Bombava. Não, bombava, mas a hamburgueria deles não bombava. Mas é porque eles tinham comida junto, né? Então, porque eles queriam ter tudo, É, entendeu? é. E aí a gente entendeu isso. Entendeu também que precisava ter alguns pratos, comida mesmo. Porque não dava pra ter... Não, só hambúrguer lá não- não segurava, sim. porque a rua era muito forte, ó. É que veio a pandemia, mas aí eu tinha conversado com o pessoal na época da rua. O projeto da prefeitura era de fazer um boulevard lá. Pra não ter nem carro pra passar mesmo. Pra ser um negócio... Porque bombava, parecia... O carro não conseguia andar na rua. Porque são muitas torres de escritório Todo mundo descia junto. e não tem demanda, desce todo mundo junto. Tem gente Cara, que não quer ir no shopping porque é uma caminhadinha. Teve um almoço lá que quando eu já tava com a hamburgueria lá, que a gente conseguiu fazer 160 pessoas no almoço, cara. É bastante coisa e era uma casinha a pequena. casa cabia 75 pessoas. Era uma casinha pequena. Era. E aí a gente pegou o ponto e tal, e tanto que a gente nem mudou o nome na época. A gente segurou 2 meses com o nome ainda Yampa e foi mudando. Eu tenho um amigo meu, que ele é de gastronomia também. Ele até ganhou o segundo Hell's Kitchen do SBT lá. Aqui, na época chamava, acho que outro nome. Alguma coisa do fogo, eu não lembro agora o nome, mas Como era que é o nome dele? Felipe Santos. Mas não era. Depois, na terceira temporada veio com o nome de Hell's Kitchen, mas o segundo nome, o primeiro não, acho que não era. Eu lembro Fogo, do Hell's eu não Kitchen. lembro agora. Mas era dessa série. Eu fiz a gente pagou uma consultoria pra ele ajudar a gente, porque assim, evento não tem nada a ver com restaurante físico, todo Não. dia, tal. Ele ajudou a gente com bastante processo, pratos, tal. Aí ele falou: "Não, o hambúrguer tá tranquilo". Eu falei: "Não, hambúrguer a gente não fez". Aí o hambúrguer era da minha cabeça mesmo, assim. E aí a gente foi criando os hambúrgueres básicos pra fazer. Só que o que acontece assim, o dia a dia vai matando, né? Porque a rua, ela tinha um problema elétrico. Que assim, só tinha alvará naquela rua a gente e uma padaria. Então chegava no calor, sei lá, janeiro, um exemplo. Todo mundo com o ar-condicionado Aí todo ligado. mundo ligava o ar-condicionado, o transformador queimava. Aí a Eletropaulo chegava 2 horas depois pra trocar. Nossa, essas comidas. Não, essas perdia os clientes, né? É porque a prefeitura não sabia o que acontecia lá. Não, então, aí tentaram falar, enquanto vocês não regularizarem, a gente não pode trocar o transformador. Não pode botar de outra pra eles- segurar mais, porque teoricamente só é 2 restaurantes que é pra Eles ter iam aqui. trocar porque tinha casa e não podia ficar sem energia. Mas eles não podiam colocar um transformador com mais voltagem, entendeu? E as receitas de hambúrguer sempre foram da sua cabeça? Sim. Algumas que tinha na própria hamburgueria eu só adaptei. Tipo assim, Mais referência, né? Do que você comia hambúrguer pra caramba, sim. então... Mas assim, sei lá, putz, queijo mussarela. Aí eu sempre achei que mussarela pra hambúrguer, na minha visão, assim, Não ele funciona. derrete bem, mas eu acho que a mussarela É neutra. né? Então aí eu troquei por queijo prato ou cheddar, por exemplo. Tá. Aí fui fazendo essas mudanças, mas fui fazendo. E aí sempre fazendo os meus, os do mês eram os meus, digamos assim, né? Fui fazendo isso. E aí sempre o do mês era um recheado, porque eu sempre gostei de hambúrguer recheado. E pouco se explora no Brasil, né? É. E aí fui fazendo. Só que aí, tipo, aquela onda de calor que a gente viveu naquela época tava muito forte. E aí a gente começou a perder muito dinheiro por causa de energia elétrica. A gente falou, cara, então vamos... E aí só que nessa época o meu sócio, o Rafael, ele foi promovido na empresa que ele tava. Mas era um cargo, tipo assim, que não dava pra disputar. Era irrecusável. Era. E aí, só que aí só pra mim ficou pesado. Assim,
Ficar fisicamente. naquele lugar. Fisicamente, porque eu chegava cedo, 7 horas da manhã, embora 11 horas da noite, e eu ia embora com a sensação de que não tinha terminado tudo, sabe? Tava consolidado já a marca? Já tava? Não, a gente criou uma marca, né? Chamava Burgueria, mas não tava, porque a gente era uma hamburgueria de almoço. E a gente não tinha muito cliente no final de Porque semana. ali eu vou te falar, na hora do almoço é legal, mas passou de 7 horas da noite, morto, que parecia uma cidade fantasma. Aí a gente... Então, tanto que a gente perdia as vagas na porta da loja, o pessoal parava o carro para ir no Shopping Morumbi, porque se Giba, eu quero saber desse requeijão cremoso aí, porque vai aqui no lanche. Então, esse requeijão foi o seguinte, aí a gente passou o ponto, né? Aí eu fiquei fazendo delivery da minha mãe 3 meses, enquanto eu não achava. Aí um outro amigo meu tinha saído do mercado de trabalho, quis montar uma hamburgueria. Aí ele sabia que eu estava querendo montar. Aí a gente procurou um outro ponto também, pensando no almoço para se pagar, mas um ponto mais estruturado com questão de energia elétrica e tal. A gente foi para esse ponto, ficou 3 meses reformando a casa, montamos a casa. Em setembro de 2019, quando deu março, veio a pandemia. Nossa. Aí você imagina, disputar... Você já trabalhava legal no delivery? Não, a gente tinha o delivery aberto, mas não queria trabalhar com ele, porque a gente queria atrair o público da casa e os deliveries cobram, né, tem uma taxa maior e tal. Aí a gente começou, março. Eu achei que a pandemia ia, na minha visão, né, ia durar 10, 15 dias. Na né? visão de todo mundo. Aí a gente falou, cara, vamos ficar fechado esses dias tal, e nada. Aí a gente começou a fazer hambúrguer do mês. E aí, numa dessas, em maio, o Cláudio Baran, que eu já tinha conhecido no mercado, falou, Giba, vai ter uma semana do hambúrguer aqui, vão ter umas empresas que querem bonificar e tal, você não quer participar? Eu falei, vamos participar. Aí tinha uma marca lá de requeijão, escolhi e falei, vai ser esse aqui. Só que o combo era R$25. Você tinha que fazer um hambúrguer, uma entrada e uma bebida. Como que você ia conseguir competir, né, com marcas assim? Você olhava lá no delivery, Big Kahuna, tinha um cão velho na minha rua. Putz, Pão com Carne tinha acabado de inaugurar o delivery do meu lado, praticamente e tal. Quem ia olhar um 445 ia falar, puta, eu vou pedir o delivery desse cara, entendeu? Então a gente ficou tentando fazer algum hambúrguer do mês que fosse pra poder aparecer. E aí, no final da história, esse combo que a gente fez, que durou uma semana no final de maio, tipo, eu vendi 10. Era um smash com farofa de bacon, um potinho de requeijão, um potinho de farofa do bacon, uma batata chips pro cara chuchar e um suco. Nada atrativo. Nada atrativo. Só que aí eu fiquei com, sei lá, bastante quilo desse produto lá na loja. Aí eu falei, cara, vai ter que ser com ele. Aí minha esposa, pra ajudar, tava grávida do meu filho. Quando decretou a pandemia, minha esposa fez 12 semanas. Aí eu falei, cara, e agora? O que nós vamos fazer? A gente pegou e aí eu fui pra casa. Falei, passei 2 dias na cozinha tentando fazer um negócio lá que eu queria, que era o pão com requeijão na chapa, sabe aquele de entrada? Mas não conseguia fazer o que eu queria na chapa. Eu falei, não tá dando certo. Ela falou, por que você não empana? Aí eu olhei pra ela e falei assim, os hormônios já bateram, né? Aos desejos Grávida, da tá doida. doidona e tal. E ela sempre gostou dessas coisas. Aí eu olhei pra ela e falei, não, você tá louco. Ela falou, mas ninguém nunca empanou requeijão. Eu falei, já tinha no mercado o Brie, o Camembert. Eu falei, puta, é verdade, vamos tentar. Aí a gente tinha uma onion rings lá, que era uma onion que a gente a gente tentava fazer ela ser o nosso destaque no delivery. E aí a gente falou, cara, se a receita da onion segurar, a gente tem um produto bom. Aí a gente modelou, congelou, aí esperou um dia, né? Porque a gente não sabia quanto que ela ia aguentar. Aí a gente empanou. Quando a gente voltou com ele da fritadeira que subiu, eu falei, puta, agora a gente tem um produto. Aí que a gente começou a bolar o hambúrguer em volta do disco de requeijão. E aí a gente foi tentando fazer várias coisas e tal. E a gente percebeu que não tinha nenhuma hamburgueria que tinha essa identidade de empanamento. Entendeu? Aí a gente criou esse hambúrguer. O hambúrguer ficou famoso, né? Tal, você descobriu pelo Tadeu, né? E aí a gente percebeu que não tinha nenhuma hamburgueria que tinha essa identidade de empanamento. Então a gente começou a empanar várias coisas, né? Tipo, Aí empanou o mundo, empanando né? Nutella, não sei O que legal lá. é o slogan, eu acho o máximo, vamos empanar o mundo. Aí nesse meio tempo eu conheci o Panhoca, né? Que é da defumação, e ele tem um slogan, vamos defumar o mundo, né? Aí eu falei, Panhoca, posso fazer uma licença poética? Que ele falou, não, fica à vontade. Aí eu abracei mesmo essa identidade de vamos empanar o mundo, e a gente começou a empanar tudo que a gente podia e conseguia. Ele nem poderia se opor a você. Ele é gente boa. Aí a gente
Aí no começo de 2022, a gente tá em 2022. Que eu me perco até. E aí a gente conseguiu um contato assim com a Criolo, né? Uma empresa. E eles falaram, cara, vamos fazer um requeijão com a Deixa sua eu ver marca, esse com a sua requeijão identidade. aí. Mostra aí pra que câmera lindo. primeiro. Olha isso aqui, gente. Dá uma olhada. Nossa, hein? Que toletão. Esse é meu, né? É. Ah! Tira os olhos. E aí ficou legal, porque a gente colocou... Olha lá, 144 burger e crioulo. 1445. 5 burger. 4 a 5. Ai, eu comi um. Eu tô com... Então a gente colocou aí o déficit, nosso, já tem... o nosso quadradinho, o nosso hambúrguer, que é um hambúrguer que ficou famoso e tal. E essa receita foi a gente que desenvolveu junto com eles. Tá Que vendo? da hora. As mulheres são maravilhosas. Você achou viu? que era possível isso? Não, cara. Você pegar uma marca hoje consolidada e a marca acreditar na tua ideia? Cara, na verdade, quando ele falou comigo, ele fez a proposta, assim, ele falou, cara, vamos... Porque eu já tava usando os outros queijos dele, né? Eu já tinha testado, já tinha empanado queijo coalho, mussarela, um monte de queijo. Aí, quando ele falou isso, eu falei, cara, parecia ser muito longe, assim, do que eu... Não, e é muito legal, né? Você ter um produto com a sua assinatura. eu não Poxa, imaginei. você virou uma autoridade, né? Você, tipo, dei certo na vida, né? Aí a gente foi pra... Aí a gente começou a fazer... E aí a gente começou a estudar, né? Assim, a tentar chegar numa receita que a gente achasse que ficava legal. E, cara, foi animal, assim, pra gente, assim. A gente... assim, ainda não caiu a ficha, sinceramente, ainda sobre esses... Que da hora, sobre esse né? produto. Aí vai lançar em outubro agora. no mercado. Quantas vezes você experimentou pra chegar até essa receita? Nossa, acho que foi no mínimo umas 10 vezes. Porque a gente ficava assim, fazendo... A fábrica deles fica no Paraná, né? Uhum. Então a gente ficava fazendo, testando. E você tinha que ir até lá? Na verdade, no início, não. Tá. Só no final, agora Que já eu fui. tinha chego mais ou menos. Que chegou, né? aí eu fui. Aí fui conhecer a fábrica, fui ver os processos. E é muito louco nessa parte de indústria, de fábrica, você nem muito legal, imagina, né? assim. E aí quando a gente viu assim, a primeira embalagem saindo, assim, eu levei o Edu Lira comigo pra fazer a filmagem, registrar tudo. O assim. famoso Edu Lira também. Foi eu que descobri ele no Farol, sabia? No Farol. A gente... Eu falei pra você que o pessoal fica sacaneando ele, que cataram ele do Farol. É verdade. A gente achou ele na rua, eu brinco com ele. Ele foi um cliente da minha loja e eu achei que ele fez um Reels, ficou muito legal. Eu falei, cara, você faz isso pra vender? Ele falou, faço. Aí eu comecei a chamar ele pra fazer vídeo. A gente descobriu o que ele fazia. A gente descobriu toda a verdade sobre isso. Aí ele começou a fazer, ele começou a fazer os vídeos e aí fui indicando também, né? Porque, esse tipo de coisa tem que ser compartilhado, assim, eu achei bem legal. E aí, graças a Deus, hoje a gente tá indo bem, assim. E eu vou te falar uma coisa, cara. Eu tenho uma história também com essa marca. Eu gosto muito dela pra pizza, cara. Sim, Gibá. eles são muito fortes com a pizza. Né? Opa. E agora eu vou te falar uma coisa. Eu acho que mesmo que ele foi apetite. desenvolvido pra empanar, eu acho que vai ficar muito bom também pra fazer uma pizza. Eu já testei já. Dá certo? Dá. Teu lanchinho. Pega um molinho ali, Larica na brasa. Esse é de quem? É teu, sem queijo. Esse é o meu sem queijo? Giba, fica à vontade. Aqui é pra falar e comer. Falar e comer? Falar e comer. Boa. E A gente se vira aqui. E aí, assim, foi bem legal, assim. E aí, a gente ainda não tinha percebido algumas coisas também no mercado. Quando eu comecei a sair da hamburgueria da operação, ir pra rua, né, assim, em algum evento de hamburgueria, e começar a enxergar que as pessoas viam a gente com outro olho, assim, tipo, de referência. De admiração. Ou de, tipo, nossa, eu recebi umas mensagens assim, graças ao seu produto, o negócio que você criou, eu quase estava fechando. Então, foram coisas gratificantes de ler, assim, de ouvir. Que legal, né? E sempre quando dá, alguém vai na hamburgueria, eu sempre recebo, assim. Você fica lá sempre, todos os dias? Fico. Agora eu tenho tentado não ir todos os dias, porque a gente tem, né? Eu tenho falado que a operação tem que rodar sem mim. E você tem família, né, também, né? Mas eu sempre acompanho. Eu sempre acompanho, assim. Se eu não tô lá, eu sempre tô olhando na câmera, eu tô sempre conversando com as pessoas que estão lá, né? Tem as camerazinhas hoje em dia, né? O Big Big Brother. o famoso Big Brother. Importante, né, hoje em dia. Tem que ter, né? Eu acho Eu que acho tem que ter. sim. E até uma segurança maior. Pra quem tem franquias, então, né?
E eu vou Acho te, que é o jeito. e eu vou te falar uma coisa, cara. Eu não fiz desfeita no teu queijo. É que eu sou intolerante à lactose. Não, eu sei. E Ele só come no último eu, episódio. no ó. último episódio, porque senão quem senta aqui não aguenta ficar comigo, cara. Ah, entendi. Entendeu? Ficou bom pra caramba, hein? E o que é isso aí? Qual que é o menu de hoje? O menu de hoje é um lanchinho feito num pão aqui de gergelim, pão de hambúrguer quadrado de gergelim, que eu tô testando aí pra fazer pros nossos eventos, né? E é uma carninha picada aqui com cebola, o requeijão cremoso e salsinha, nada mais. Mentira, tem uma pimentinha aqui que já Pimentinha. me pegou. Mas tá ok? Não, tá gostoso. Muito bom. E é isso. Só um tira-gosto aí. É. E você ainda sai pra comer hambúrguer, Giba? Eu tenho saído pouco por conta de tempo agora. Mas eu tenho pedido mais no delivery. Mas é algo que você ainda curte comer? Sim, eu curto comer. Porque às vezes eu até fico vendo como que chega, Aham. embalagem, pra ver se chega legal. Mas eu fico testando bastante, assim. Hoje eu acabo indo nas hamburguerias mais dos meus amigos mais próximos por questão de tempo e agenda mesmo. Aham. Mas sempre que eu posso, eu vou. E a Burger Crew é aí uma junção de várias hamburguerias. É, uma união de mais ou menos, acho que são, agora eu não lembro agora. São porque 12. Não, são 12 pessoas, mas são 8 hamburguerias, porque o João, ele não tinha, agora ele tem uma hamburgueria também. O João também tem uma hamburgueria? Tem. Qual que é o nome? Chama Steam Burger, fica na Zona Norte. E Giba, me diz uma coisa. Você é do Tatuapé, Só, moro lá. né? Sempre morou no Tatuapé? Não, Quanto tempo faz você tá no Tatuapé? desde que eu casei, assim, tem 10 anos que eu tô lá. Tem 10 anos. 10 anos. A hamburgueria veio depois do teu casamento. Foi. E por que você escolheu o Itaim e não ali o Tatuapé? O Tatuapé tem uma zona boa de Sim. gastronomia. Sim. Eles têm um grupão, né? Mas o que acontece Tem. o que acontece é que o Tatuapé tem muita coisa. E o Itaim não tem, cara? Tem, mas o Itaim eu tenho uma vantagem competitiva para manter a casa funcionando, digamos assim, tinha, né, antes até tudo que aconteceu, que era o almoço, né? O almoço, lá no Itaim tem muita empresa, né? Para você ter uma noção, antes da pandemia, 70% dos meus clientes eram do Itaú. Eram funcionários do Itaú. Tinha uma unidade do Itaú lá atrás. Tem ainda, mas os funcionários agora estão todos fazendo home office, né? Então o grande desafio pra gente foi virar uma hamburgueria de passagem e virar uma hamburgueria destino, né? Porque os nossos finais de semana eram bem fracos, a parte noturna na semana era fraca. Tanto que a maior parte, toda a equipe, sempre, 80%, 70% da equipe ficava no almoço. Tipo, ficava todo mundo no almoço, pra ser rápido no almoço. Porque teve até um dia que o cliente devolveu um hambúrguer nosso. Falou, nossa, já estava pronto. Mas não tava. Não, não tava. Ele não acreditou por causa da velocidade. Ô, louco! A gente tinha muita gente na equipe, sei lá, tinha 8 pessoas numa sexta-feira no almoço. Sei lá, 3 no salão e, sei lá, 5 na cozinha. Então, o negócio rodava bem, tipo, já sabia os tempos. Era só ir calculando. Eu entrava lá, uma mesa com 12, já ia fritando a batata. Quando o cara sentava e pedia, a batata já chegava na mesa dele. Porque você já sabia que naquele pedido ia batata. Porque, batata é uma coisa que não... Que sai bastante. Que sai, exatamente. É o feeling que você começou a pegar É, com o tempo de trabalho. exatamente. Aí a gente foi começando a pescar essa parte aí, entender o que estava acontecendo. E aí sempre tentar se antecipar. Porque o cliente do almoço, qual que é o desafio dele? Ele tocou o elevador, ele tem que descer. Nessa brincadeira ele já perdeu 10 minutos. Até ele ir até a loja, né? Vamos supor, dependendo da distância que ele vem, ele vai perder aí mais 5 a 10 minutos até chegar na loja. Chegando na loja, se tiver espaço para ele sentar, ele vai pegar o cardápio e, teoricamente, ele vai escolher o que ele quer. Nessa brincadeira já foi 25 minutos. Ou seja, Da hora. um quarto da hora do almoço dele. Legal você pensar nisso, É. cara. E aí, é porque eu vivi esse mundo, né? Eu vivi esse mundo, eu trabalhava, então eu sabia que demorava pra descer, demorava pra não sei o que lá, até escolher, vai numa mesa grande, muita gente vai pedir, não sei o que lá e tal. Eu sempre saí pra comer hamburgueria no almoço. E hoje a sua hamburgueria ela tá consolidada, Giba? Ah, tá. De marca, sim. De marca, sim? sim? A gente precisa melhorar agora o volume. Eu tenho um ticket médio bom, né? Mas a gente precisa melhorar volume agora, assim. Mas aí é ajustar. Agora eu tô estudando, assim, finalizando umas coisas pra poder alavancar mais o delivery. E agora, por exemplo, que as empresas
não voltaram 100%, mas agora retomar os combos que eu tinha antes da pandemia para ser atrativo pro cara, porque com o preço que vem subindo as coisas, não dá para fazer caridade, né? Você tem que aumentar os preços. Então, a atratividade do cliente é um combo, né, pro almoço. Quanto tempo você tem de hamburgueria hoje? O 445 vai fazer 3 anos em setembro. 3 anos. E a outra hamburgueria eu fiquei menos de 1 ano. Então, a 1445 que conta 3 anos de operação. 3 anos de operação. Tá. A gente vai falar que a gente voltou praticamente esse ano, né, de verdade ao normal. Qual que é teu volume hoje, Giba? De venda, mais ou menos. Em média de 2.500 hambúrgueres por mês. Não é um volume grande. É que eu tenho produtos que me ajudam com o meu ticket médio, entendeu? Tipo? O hambúrguer com requeijão empanado, as sobremesas. Você tem coisas diferentonas de sobremesa? Eu tenho um milkshake de paçoca, que vai uma paçoca empanada. Paçoca... Cara, Empanada? Como assim? Vai a paçoca de... Frita? congela a paçoca, empana. Eu tenho também o milkshake de Nutella, que vai uma Nutella empanada também. Fora a Nutella empanada, que eu tenho. Eu tenho também... Você, Eu tenho o brigadeiro de leite ninho empanado. você descobriu o processo do empanamento e agora você quer empanar o mundo. De verdade, essa é a sua ideia. Assim, fora, só pra gente testar, eu já empanei pão de queijo, a gente empanou café, o Edu até que gravou, a gente empanou ketchup, congela e já era. O segredo é congelar esse tipo de coisa. É líquido? Você congela o líquido. Pode ter aqui. Mas depois... Depois de frita, Não explode? não. Caramba. Então, aí são as técnicas que a gente foi criando, né? Um segredinho. Né? Na verdade, não é segredo de receita. É mais ou menos assim. Você tem que entender o tempo de cada coisa na fritura. A gente padronizou a temperatura da fritadeira a 180 graus. O que a gente vai descobrindo é o tempo que cada coisa vai. Por exemplo, o brigadeiro de leite ninho, ele não pode ficar ao mesmo tempo que fica o bacon empanado, por exemplo. A gente tem um hambúrguer com bacon empanado lá. Então, o requeijão empanado, ele tem um tempo. A Nutella empanada, ela tem outro tempo. Então, a gente vai estudando o que a gente faz assim. Porque às vezes pode ficar congelado por dentro, né? Pode. Geralmente, quando a gente faz uma limpeza de operação, uma limpeza de freezer, por exemplo, pode acontecer de que o item que você tiver, que ficar mais próximo da parede do freezer, ele pode congelar. Não, ele tá falando de ir pra mesa e tá congelado por dentro. Sim, então, às vezes acontece porque às vezes a gente limpou... Tá muito mais frio. Muito mais congelado. Entendi. Aí a gente tem que... Hoje limpou o freezer, então já vamos ficar esperto, tira antes. Aí são técnicas do dia a dia que você vai aprendendo. E você tem uma equipe boa, Giba, que você confia? Tenho. Hoje a gente está com uma, assim, quase redondo, posso dizer, porque a gente tá no processo de ajuste na cozinha, mas eu consegui contratar uma gerente que está me ajudando, que entendeu a ideia da hamburgueria, e ela ajuda pra caramba, assim, nessa parte da operação e tal. E hoje eu consigo largar entre aspas, né? Porque eu sempre fico olhando e tal, mas eu tô tentando não entrar tanto na cozinha, para poder cuidar mais de outras coisas, tipo, por exemplo, que nem... tentar... Esse produto que você desenvolveu, Então, né? Fortalecer a saída dele, né? Agora, quando já puder começar a sair, então fortalecer essa saída, porque... E quando que vai ser o lançamento, então? 1º de outubro. 1º de outubro já vai estar disponível por aí. Giba, me diz uma coisa, cara. Hoje você se dá o sucesso da sua marca por causa do requeijão empanado? Sabe aquela banda que tem a primeira música? Que tem uma música que estoura e às vezes fica... Então, a gente ficou famoso pelo requeijão empanado, mas hoje eu acho que a gente tá... Hoje você tá mostrando o quê? O requeijão empanado serviu como o cartão de visita. Exatamente. E você, por ter um bom trabalho, você consegue manter os clientes e rotacionar esses clientes. Sim, porque às vezes tem dias, por exemplo, que
no dia, no mês, o hambúrguer mais vendido é o do requeijão empanado. Mas, às vezes, no dia, ele não é o mais vendido. Às vezes, ele é um outro hambúrguer que vai... Por exemplo, a gente tinha um hambúrguer... Eu tinha 2 hambúrgueres recheados. Eu tinha um recheado quando eu comecei a casa, que era o hambúrguer da casa. E hoje eu mudei ele. Hoje ele era recheado com provolone. E hoje ele é com provolone empanado. Então, assim, a gente foi mudando essas chaves, assim. Então, por exemplo, hoje o provolone empanado, se eu posto no Instagram, ele dá mais engajamento do que o requeijão. Você se cobra... É necessário desativar o modo avião. Vou dar mais uma mordida nesse Tá tempo. que pariu, hein? Aproveita, Giba, aproveita. Que a moça tá conversando. A moça do celular quer papo. Ela tá carente. Agora, Giba, uma coisa pra mim, na minha... Perrone, a voz da consciência diz que você tá sujo. Eu tô sempre A boca. sujo. A boca? Ao outro lado. Eu tô sempre sujo. É que não me deram um guardanapo. Quando eu tô cozinhando, eu cuido das pessoas. Não estão Não dá cuidando nem de prato mim. pra mim. Você me dá Tem... mais uma água, por favor? Quer um refri? Não, pode ser água mesmo. Eu entendo na minha cabeça o seguinte, eu posso estar muito errado, cara. Mas eu penso que é igual um vídeo no YouTube quando um canal viraliza, Sim. né? Você traz um monte de gente, né? E aí as pessoas que você trouxe ficam esperando o próximo capítulo, Exato. né? Exato. Então, as pessoas estão sempre querendo que você supere aquele marco que você chegou. Exato. E a pessoa que fez isso, no caso você, eu acho que ela começa a se cobrar para que isso aconteça. Sim. O que aconteceu foi que quando a gente começou a criar os hambúrgueres do mês, depois do requeijão, se não tivesse alguma coisa empanado, ele não tinha a mesma atratividade para as pessoas. Foi por isso que você começou a querer empanar o mundo. Foi. Para ver o que poderia ser o próximo ali para emplacar alguma coisa diferente. Exatamente. E a gente percebeu que a gente tinha atingido um bom público assim em relação a esse tipo de produto quando a primeira vez que pôde vir gente dos Estados Unidos para o Brasil, veio uma brasileira e veio com o marido que era americano e os filhos americanos. E aí a gente estava com hambúrguer no meio de bacon empanado, mas ela veio e falou, olha, eu estou seguindo vocês faz tanto tempo você estava na minha lista para vir quando viesse para o Brasil para comer na sua loja. Nossa, que legal. Ela era cara. brasileira, eles moram em Seattle. E, tipo, a família dela americana total. E foi muito legal ver isso, assim. Tipo, então a gente começou a entender que o tanto que tinha atingido as pessoas. Ou começou a vir gente de fora de São Paulo. Pra experimentar. Quando tava tudo fechado, veio um cara de Indaiatuba para ficar na casa da mãe dele, nos Jardins, para pedir o delivery. Caramba. E você vê que tem muita hamburgueria que entra em contato com você do interior de São Paulo. Sim, Te pede dicas. pede. Você explica o processo? Eu explico o processo, mas assim, eu sempre explico para as pessoas que tem a questão do teste. Sim, porque às vezes a fritadeira ela tem uma temperatura, mesmo que tá lá marcando tal temperatura, não chega, né? Até a época que a gente criou o curso de E o empanamento, freezer né? também, né? Exatamente. Agora, Então você monetizou essa história aí. Agora sim. Agora, você acha, Giba, você monetizou isso, cara, mas, por exemplo, você é um cara que vai vai fazer eu sair do centro para ir numa zona que eu não iria comer de jeito nenhum, que é o Itaim, né? Não porque tem coisas ruins, mas eu acho que o que tem no Itaim hoje eu tenho ali próximo na Sim. minha casa. Sim. Mas você seria um atrativo para me tirar da minha casa e ir na sua hamburgueria, que é o que acontecia quando o hambúrguer chegou no Brasil, a onda Sim. do hambúrguer artesanal, porque as pessoas tinham as suas diferenças. O Sim. que acontece hoje é que todo mundo faz a mesma coisa e você não precisa mais hoje sair do seu bairro. Não. Né? Agora, você ensinando a técnica, você ensinando o segredo do teu negócio, que te fez ganhar dinheiro, que te fez ganhar uma visibilidade, você acha que lá na frente você não está dando um tiro no pé? Por quê? Porque, por exemplo, imagina que no meu bairro apareça um requeijão empanado. Não é o do Giba.
mas eu vou ter um requeijão empanado. Entendi. Né? Porque, por exemplo, o Oráculo do Lierson é um dos hambúrgueres mais copiados do Brasil. Sim. Né? Lógico que ninguém chega ali à sua perfeição, porque ali tem uma receita secreta por trás. Sim. Né? No teu caso, é só a técnica. Sim. Porque você está dando de bandeja qual que é a matéria-prima, vai lançar isso no mercado. Sim. Né? Você não tem medo disso, Giba? Porque, por exemplo, perto de casa eu tenho o Burdog, que é uma hamburgueria de mais de 60 anos, que tem um molho lá que chama Zé Mineiro. A pessoa que criou esse molho já morreu, ficou ali pro dono essa receita, e ele não passa essa receita nem por um caralho. E eu te falo, eu volto há 30 anos para comer esse maldito molho. Não é toda vez que eu tenho vontade, mas eu saio da minha casa e falo assim, hoje eu tô com vontade de comer Zé Mineiro. E aí? Então, na verdade, assim, no começo eu mantive bastante mistério e segredo sobre essas coisas mesmo. Mas depois eu percebi, que eu tava falando pra Larissa, que quando eu percebi que eu estava ajudando as pessoas, que nem o cara falou, poxa, graças a esse produto, minha hamburgueria começou, sei lá, uma cidade, tem uma moça que chama Estiva Gerbe, essa cidade, em Campinas. Estiva Gerbe. Fica perto de Campinas. Ela até depois fez o curso comigo. Ela Como falou que será quem nasce em Estiva Gerbe? Qual é o nome? Deve ser Estiva Gerbense, né? Estiva Gerbense. Gerbano. É. Aí Não ela sei. falou, poxa, esse produto mudou o meu negócio, mudou a gente, não sei o que lá. Teve um cara de Bauru, que ele veio, Bauru acho que para São Paulo dá uns 500, 600 quilômetros. Giba, você mudar a vida das pessoas eu acho super bacana. Sim. Né? Eu acho que a transformação, você presta um serviço legal, mas a gente sabe que é o seguinte, cara, hoje está cada dia pior a concorrência no ramo do hambúrguer. Né? O hambúrguer hoje ele ficou muito saturado. Sim. Você encontrou um diferencial e você está me dando esse diferencial de bandeja. Quanto tempo você estudou para isso daqui acontecer, o teu produto? E você está me entregando de bandeja. Assim, eu não vejo desse... Assim, eu assim, do meio que eu circulo, né, que é o meio das hamburguerias, eu vejo as hamburguerias, assim, todo mundo muito unido, né? Até Sim, aquela Larissa comentou do movimento lá que aconteceu. Você está romantizando as coisas. Não, assim, eu sei que eles têm concorrência. O que eu sempre falo pra eles, até eu falei no último Burger Crew, que eu falo assim pra eles assim, você não precisa começar com requeijão empanado. Por exemplo, você é de Minas, cara, empana um queijo mineiro, sei lá. É que assim, aí cada lugar do Brasil tem, então, sei lá, empana, sei lá, goiabada, empana... eu até falei esses dias, começa pela sobremesa. Porque a sobremesa chama muito mais a atenção do que, por exemplo, o hambúrguer em si. Então, assim, o que eu quero dizer aqui, eu tô passando a receita, a técnica, né, como você falou, mas depende muito dos testes das pessoas. Tá. Porque você tem um bom produto, um bom produto, um bom equipamento, se você não tiver uma boa técnica, você não vai fazer. Sim, eu concordo com isso. E é justamente isso que faria as pessoas desanimarem na metade do processo. Tá? Por exemplo, eu, Perrone, já tentei fazer aquele molho Zé Mineiro 500 mil vezes. Nunca chega. Não chego. Chega uma hora que você fala o quê? Desisto, brother. Entendeu? Vou caçar o que fazer. E você entregando a técnica, cara, é o trabalho que você teve. Eu vou te falar por mim, né? Eu nunca tive a pretensão de ter uma hamburgueria, tá? Ou de ter um negócio. Mas eu vou ser bem sincero. Eu tenho um cardápio pronto de receitas que eu não passo para ninguém. Nas suas consultorias você não... Não, são receitas que eu guardei para mim, pro meu negócio. dia que você abriu, Se eu não abrir, vai morrer comigo. Mas são receitas que eu não vou passar adiante. Porque eu sei que são receitas diferenciadas. Por quê? Porque eu já testei com N pessoas e as pessoas vêm atrás de mim, Perrone, eu quero. Entendeu? Entendi. Então, é uma coisa... Eu entendo o teu lado também, né? Que você romantiza um pouco o processo do negócio.
Cara, todos nós somos amigos até a página 2. Sim. A hora que você não me prejudicar, mas a hora que eu vejo que você Tá fazendo mais sucesso. tá do fazendo que eu. mais sucesso do que eu na mesma rua, você continua sendo meu amigo pessoal, mas você é meu concorrente direto de trabalho. E eu não vou te entregar o meu segredo pro meu concorrente direto entendi. de trabalho. Perrone, me empresta um pão? Tó. Perrone, me empresta um queijo? Tó. Perrone, me ensina a fazer o queijo empanado? Não. Mas você sabe que quando eu comecei a fazer o curso, né, dar o curso, para poder, eu sempre tive medo, né, de ensinar e explicar errado. Que nem eu te falei, puta, eu tentei já fazer as receitas de vocês e tal. E não Mas deu certo, né? Deu, algumas deram, outras não. Mas eu sempre tento. Mas o que eu quero dizer assim, para poder eu fazer o primeiro curso, eu estudei pra caramba. E isso me ajudou muito mais hoje na operação do que... ajudou pro curso, claro. Mas eu estudei tanto sobre os ingredientes, reação química, isso e aquilo. Você tá vendo voltei- quanto tempo você dedicou Sim. para isso? E aí eu te falo assim, hoje, o quanto você vende? Você diz em quê? Você diz em... Curso? Não, de curso? Ele tem que te fazer muito sentido, cara, porque você investiu muito tempo, muita dedicação e muito estudo. Então, para que você passe isso adiante e você passar isso em massa, lá na frente você tem que ter um montante bom de dinheiro, Entendi. entendeu? Hoje, por quanto você vende esse curso de empanado? 4,99. 499. Passa o dia inteiro lá, das 10, 9, 10 até umas 5, 6, até umas 5. Mas assim, o que eu acho é que eu não vejo esse formato muito no online. Você não vê isso? Lógico, Não vejo. porque eu gostaria de estar com você precisa para sentir, né? pegar todos os trejeitos, o que ele faz, aonde ele coloca, em que lugar da geladeira. Mano, tem muito segredinho. Mas é que nem ela tava falando, por exemplo, que nem a fritadeira. Um exemplo. A fritadeira que eu tenho na hamburgueria é uma fritadeira a gás. Sim, Né? ela vai é diferente o resultado para quem Exato. vai fazer numa elétrica. Aí no curso a gente faz numa elétrica. Porque é a maioria da... É o que eu sempre digo a também realidade. nos vídeos, né? Essa é a minha churrasqueira. Minha churrasqueira, ela tem uma... Pode comer enquanto isso. Ah, tá. A minha churrasqueira, ela tem uma altura aqui entre grelha, né? Aham. O cara às vezes tem em casa uma churrasqueira de alvenaria, que aí a distância é 60 centímetros da brasa. Não, tem muitas coisas Não que dá, influenciam, entendeu? que são detalhes que, cara, às vezes você quer ensinar a fazer uma maionese, o meu liquidificador vai ser diferente do seu e o resultado vai ser diferente. Né? O fogão tem um fogo mais alto, outro mais baixo. Tem e aí? um monte de detalhes. São detalhes, né? São E- detalhes. Mas eu vou ser bem sincero. Hoje, por exemplo, se você quiser um cardápio meu, um exemplo, você me tira de São Paulo por 20 mil reais. Só para te escrever um cardápio. Para ir lá, entender o teu negócio e te fazer um cardápio único para você. Esse dinheiro faz sentido para mim? Faz. É uma grana boa. Sim. Mas eu ensinei para uma pessoa. Eu nunca passaria todos os meus conhecimentos em massa, por exemplo, por 500 reais. Mas eu vou te explicar uma Mas coisa. você também tem um curso, Tenho, Perrone. mas é muito diferente. E eu não concordo com você. Às vezes a gente só quer transmitir conhecimento. mas, ó, E aí uma coisa que ele deve ter assim no Sim. direct, chovendo no direct dele, como é que empana? Como é que empana? Então, mas Pronto, legal, tem um Lari, curso, você venha. quer transmitir conhecimento, o conhecimento genérico, eu nem cobro. Tanto é que eu tenho 600 então, você vídeos. tem canal, Então, né? mas ele tem um negócio que é o carro-chefe dele. Aí é diferente. Ele pode transmitir o conhecimento que ele quiser. Imagina só, você descobre a roda. Você chega para um amigo seu e fala assim: amigão, descobri a roda. Só que eu não tenho dinheiro para viabilizar esse projeto. Você só teve a ideia. Essa outra pessoa executou a sua ideia. E você perdeu a sua grande ideia, que talvez fosse da vida. Mas quando a gente criou o requeijão e a gente percebeu, eu percebi que era um produto que ia ser diferente no mercado já, o que eu fiz foi assim, os blogueiros estavam todos ajudando essas questões de restaurantes e tal. O que eu fiz foi divulgar no mesmo dia. Eu fiz uma ação assim. Deu certo. Eu fiz assim, vai ficar bem legal, fiz fotos, chamei todos os blogueiros que eu conhecia no dia. Eu nunca tive tanto motoboy na porta da loja quanto nesse dia.
falei pra todo mundo, vou te mandar tal hora, vou te mandar tal hora, vou te mandar tal hora. Mandei pra todo mundo que eu conhecia. Então todo mundo no mesmo dia postou e relacionou a mim. Você não mandou pro Perrone. Ih, ó, aí começou. Você comeu o hambúrguer? Você comeu? Não, vocês mas vão eu na devo loja estar comer. super Nem eu. longe, né? Eu tô na Zona Norte. Mano, onde estavam esses blogueiros? Que eu sou ciumento, cara. Você Cara, viu? Eu sou muito Teve um ciumento. que tava na Zona Norte, Aí, bem ó, longe. tá vendo? Nós não, O- eu não o comi. predador Eu de alimentei hambúrguer. ele. O predador de hambúrguer, ele é... Predador de hambúrguer? Quem Ele- é o predador de hambúrguer? o- Qual é o nome dele? Nossa, eu tô com a cabeça hoje. Tudo bem. Esqueci o nome dele agora, mas é o Diego. Diego. Mas ele fica aqui perto do... indo pro Horto lá, sei lá como é que chama. lá, Caralho, velho. Mas assim, aí o que a gente fez? A gente fez essa ação... Eu não era relevante pra experimentar, mano. Não, mas era com quem eu já tinha Você contato. tava brigado com todo mundo, Eu não tava brigando Não, com todo mundo. na verdade acho era que foi com quem eu isso. tinha contato. Porque assim, quando a gente abriu, pô, vocês sabem o investimento que é para abrir o negócio e tal. Então a gente conseguia mandar para esses influenciadores que praticamente não cobram, né? Então a gente mandou para Eu todo nunca mundo. cobrei de ninguém. Não, eu te mando. Eu tô me sentindo. Sabe aquele meme? Eu sou um merda, cara. Não. Eu tô o Perrone é brincando, muito Giba. dramático. E aí a gente mandou para todo mundo. Nesse tempo foi até o Tadeu. O Tadeu respondeu. Puta, o Tadeu comeu e eu não comi. O Tadeu comeu depois. O Tadeu respondeu o Diego. Ele respondeu assim: nossa, empanado, nunca tinha visto, tal. Aí eu tinha o celular do Tadeu. Aí eu mandei, ó, Tadeu, é meu. O 445 é o Giba. Aí ele, pô, que legal, vamos conversar. Aí foi que depois ele até gravou o vídeo e mencionou a gente lá. Porque a gente tinha 3.500 seguidores. Hoje a gente tá com 56. Mas, por exemplo, você imagina eu mandar esse vídeo, mandar esse hambúrguer para pessoas, digamos assim, em tempos separados. Quando o negócio explodisse, um cara com maior relevância na época ia falar que foi ele. Então a gente fez uma estratégia. Eu fiz um curso uma vez, não tem nada a ver com o que eu faço hoje, quando eu trabalhava na área administrativa. Era na parte fiscal. E eu já conhecia, eu já dominava o assunto. Bem assim, pra época. Eu tinha, sei lá, 18, 19 anos. E aí, eu só fui fazer o curso porque meu chefe pagou e meio que me obrigou. Curso do quê? Era um curso de CFOP, escrita fiscal. Hoje, tudo no sistema. Você emite uma nota, o próprio sistema já está carregado com o que é. Mas na época você tinha que datilografar o CFOP na nota. E aí, só que eu já sabia, mas meu chefe... É que, assim, naquela época eu não entendia que, independente do assunto, qualquer conhecimento se agrega para sua vida. Uhum. E aí eu participei do curso de segunda a sexta. Na sexta-feira, quando chegou na sexta-feira, o nome do cara era Gilberto também. O cara falou assim... Sejam galinhas. Aí, tipo, sejam galinhas. Aí, é isso? E eu tava meio que, né, só esperando o certificado. Todo mundo assim, como assim sejam galinhas tal? Aí eu fiquei meio... Aí eu tava meio que dormindo até prestar atenção, né? Aí ele falou assim, vou fazer um questionamento aqui com vocês. Aí ele falou, qual que é o melhor ovo? Da pata ou da galinha? Você sabe qual que é? Se você tivesse que Eu escolher gosto um. mais do de pato. Então, por quê? Porque ele tem mais sustância. Então. E é também único, né? É mais difícil de achar que o da galinha. Então, mas quando a pata bota o ovo, Ah. ela não fala nada, ela fica na dela. Ah. E a galinha, ela avisa. Então, esse foi o insight que eu tive do cara. Ele falou, sejam galinhas. Tipo assim, às vezes você pode até não ter o melhor produto, mas se você divulgar e você mostrar isso para todo mundo, quanto mais vezes você mostrar, mais seu nome fica atrelado aos produtos. Então, por exemplo, aí voltando no que você falou, por exemplo, você acha que se eu não tivesse compartilhado ou tivesse feito você mais, foi- por exemplo, a Criolo não teria chegado em mim e falado, cara, vamos fazer uma Concordo. parceria, vamos fazer uma embalagem, entendeu? Então, assim, e ao mesmo tempo, como eu te falei, quanto Porque mais... você tava na boca da galera, né? Exatamente. Sim, mas o que você fez como produto, eu acho essencial, né? Porque, por exemplo, hoje eu fui o primeiro canal de hambúrguer do YouTube, Sim. né? Por que eu tenho... Que eu me lembro, que eu conheço. Sim, isso com toda certeza, né? Eu carpi o mato ali para o negócio acontecer. Por que hoje eu tenho 700 mil seguidores? Você já comeu meu hambúrguer? Não. Você já comeu meu hambúrguer? Já. Já. Você já comeu meu hambúrguer? Já. Já. Mas porque são meus amigos. Sim. Os telespectadores já comeram meu hambúrguer? Não. Eles têm desejo para isso acontecer. Sim. Né? E, cara, por que eu sou considerado
referência no hambúrguer. Ninguém comeu meu hambúrguer, ninguém sabe se a minha culinária é boa, ninguém sabe se eu sei fazer hambúrguer, e se a mão que estava ali não fosse a minha. E se a ideia que estava ali por trás não fosse a minha. Você está entendendo? Sim. Né? Então, lógico, em cima de mim tem muito marketing. Né? Em cima de você tem muito marketing também. Né? Em cima dela tem muito marketing. Sim. Mas isso não quer dizer que se eu tivesse um produto que fosse o meu ganha-pão, de novo, né? Eu iria entregar esse produto de bandeja. Não, eu entendi. Eu entregaria sim para pessoas que quisessem pagar por quanto vale o produto. E pagassem bem. Sim. Né? Porque, por exemplo, na época do American Cheese, né, o Fabrício fez um curso de American Cheese lá na The Burger Store. Não era um curso barato, né? Concorda comigo? Eu acho que eu li em algum lugar o valor do curso. Eu nunca fiz esse curso, mas eu sei que... Que não era um curso barato, né? Cara, isso é o marketing. Sim. Você quer aprender o que está na moda, quer aprender o que está... Mano, paga por isso. Sim. E Mas, pague olha, bem. Mas esse último curso que a gente fez agora, e foi em julho, se eu não me engano, foi o curso que mais veio gente de fora de São Paulo. Sim, porque você tá na boca de todo Não, mas mundo. assim, o que eu achei legal é que assim, e eles às vezes nem querem... A receita do empanado, se você procurar no YouTube, é parecido com aquilo que você fez. Eu já vi seu vídeo de onion rings lá. Eu estudei pra caramba, tipo, depois que a gente começou a fazer. Mas o que eu falo é assim... É que, na verdade, Giba, os meus vídeos, eles têm uma técnica, mas não é uma coisa que eu me aperfeiçoei, entendeu? Eu sei que se eu passar no ovo, primeiro na farinha de trigo, depois no ovo, depois empanar de novo, vai dar certo. Exato. Né? Mas isso não quer dizer que é o melhor empanado do mundo. Sim. Você chegou hoje numa perfeição, né? É assim, eu vi... todo dia, né? Exato. É a repetição, não, né? mas é todo dia a repetição em cima de estudo. Ah, isso aqui soltou uma casquinha. Se especializou não nisso. Exatamente. O cara virou especialista no empanado. Por exemplo, hoje eu me julgo um especialista de molho. Por quê? Porque eu estudo isso há 18 anos. Né? Além do hambúrguer, eu gosto de criar sabores. Né? Então, é um curso, é uma coisa que eu me dedico e eu sei o quanto eu já comprei de literatura, o quanto eu já gastei de tempo. Na verdade, eu não gastei, eu me dediquei, né, para aprender, assim como você deve ser. Você é especialista em várias coisas. Né? Por exemplo, você estudou massa há pouco tempo. Você não é uma expert, mas você não é. Mas se aquilo bater no teu coração, você vai começar a comer conteúdo e fazer em casa e fazer para os amigos. Cara, isso custa dinheiro. Pra depois, né? O que eu vejo hoje também é que o pessoal das hamburguerias aprenderam também que às vezes não só a receita faz sentido também. Não, a receita ela não faz sentido. Mas assim, às vezes eles querem estar no curso, por exemplo, pelo networking, por conhecer uma outra pessoa. Isso sim, isso então, sim. Poxa, no curso sempre, claro, o Edu, pra fugir de casa. O Edu sempre vai, então ele sempre ele fala sobre marketing lá. Mas, por exemplo, ele dá as dicas dele, né, de como fazer os bons vídeos, essas coisas todas que ele faz. Aí sempre tem, sei lá, o João tá lá, então o cara, ele acaba tendo uma experiência assim, putz, ele veio, ele conheceu, sei lá, o pessoal de 4, 5 hamburguerias que sempre vão lá, que ajudam a gente, e viveu um momento ali que fala, poxa... Um momento mágico, sim. Exato, assim, e tudo isso, e aí ele aprendeu. Aí o cara volta, se ele aplicou ou não... depende muito do que ele vai tentar fazer. O que eu sempre tento falar para as pessoas é assim, não fica focado só nesse produto, no sentido tipo, do requeijão. Às vezes, na sua região... É isso que eu ia falar. O que funcionou para você, Exato. talvez lá na cidade dela não faça o menor sentido. Exato. Mas assim, é o que eu falo, tem que estudar a sua região, seu público. Sim. Então, e até o ticket médio, né? Que acho que importa demais. O requeijão empanado, Giba, ele não é... O que você vende é diferente de receita e técnica. sim. Tá? Porque, por exemplo, você pode chegar para mim e falar assim, Perrone, o que vai nesse molho aqui? Eu te falo, Giba, aqui vai água, cebola em pó, alho em pó, faz. Eu te dei a receita. Mas eu já fiz isso. Mas eu não te dei a técnica. Eu já fiz isso. Já teve gente que me perguntou, eu falei assim, isso, testa. Mas se vira. E tem gente que não testou.
Entendeu? Então, Ah, assim, quer que eu te As segure pessoas com a mão, querem né? mastigado. Mastigar pouco, sempre na vida um mastigado. Então, por isso que eu acho legal do curso, dessa parte, desse caso, desse específico, de não ser online, porque lá eu faço as pessoas fazerem o próprio, modelar, não sei Cada o que um lá, faz então. o seu. Cada um faz o seu. Legal. E aí, E tipo, dá tempo de congelar? é que onde a gente faz tem um ultra congelador, né? Ah, tá. Aí acho que é 20 minutos já tá... Isso é chique No demais. Não, é... Você tem um ultra na sua Não, hamburgueria? Não, a gente tem freezer só. Um freezerzão. É que a gente tem uma parceria lá com o pessoal lá da Maquimbal que a gente aluga, né, o espaço deles e eles têm esse ultracongelador. Então, Ah, pra gente é animal. E para você fazer no dia a dia para sua hamburgueria, quanto que você precisa de espaço físico destinado só para esse produto para armazenar? Cara, a gente tem um freezer só pra ele. É isso que eu ia falar. A gente tem 3 freezers. Você tem um vertical? Isso, e dois horizontais. com bastante prateleira, né? Não, Então, na verdade a gente tem 4 freezers. A gente tem um dentro da cozinha, que é a cozinha de serviço, e tem 3 fora. Aí tem 2 verticais e um horizontal. A gente, Teve um dia que eu fiquei só com um freezer, você acredita? a gente conversou no dia que eu te Loucura. conheci, Giba, que é o seguinte, cara. Esse produto, ele é um produto que se você não sabe precificar, Sim. você afunda. Assim, a sua intenção é ajudar, Sim. né? Só que eu abri a hamburgueria agora. Achei a receitinha do Giba. O Giba ensinou, fiz o curso, pá, legal. Cara, eu não sei o que é uma ficha técnica. Eu não sei o que é precificar do jeito correto. Eu só olho no vizinho e falo assim: ah, o vizinho vende um parecido a 15, vou vender a 14. E você sabe que quando a gente... Você é de finanças, não me corrija se eu estiver errado. Quanto mais a gente vende, quando a gente está com o preço errado, mais fundo a gente está cavando a nossa sepultura ali. Exatamente. Exatamente. Mas eu sempre falo isso. Por isso que eu falo que essa parte online é legal, assim, para algumas coisas, mas a parte lá a gente fala. Eu falo sobre o CMV do produto. Eu monto o CMV do comendador para eles, mostro lá para eles e falo assim: mas eu pago isso no pão. Eu pago isso. Que nem eu não sou o rei do volume. Mas hoje eu tenho uma expressão em que às vezes algumas marcas querem trabalhar comigo. Então eu falo, ó, eu pago isso aqui, você consegue? Aí às vezes o cara diminui o preço para falar, eu sou fornecedor de um 445. Aí o que eu falo assim para eles, trabalha na sua região. Giba, eu vou te falar uma coisa. Eu tenho, mas eu tenho uns 4 alunos meus que quando começaram com a minha mentoria, esse produto era o vilão deles. Bem sincero. Sim. Tá? Por que eu te falo? Era um produto que eles estouraram de vender realmente, mas eles vendiam por um preço que não era a realidade do que ele poderia vender. Sim. Então, por exemplo, vamos lá. Imagina que eu moro no extremo leste de São Paulo. Quanto que custa o comendador para você vender? Na casa custa R$ 45,90. Você acha que eu consigo vender o comendador no extremo leste de São Paulo por esse preço? Não, por esse preço não. Só que esse preço é a realidade de uma boa precificação. Sim. Concordo. Só que aí o que eu falo sempre para as pessoas é assim, por exemplo, tem uma hamburgueria no leste, que é uma hamburgueria do amigo meu, ele vende uma sobremesa mais cara do que a minha. E as pessoas pagam. Ele vende muito mais sobremesa do que eu e mais cara do que a minha. Então, mas por que ele vende barato? Ele só acha que se ele vender no preço certo, as pessoas não vão comprar. Ele não valoriza o próprio produto dele. Então, aí entra a questão do marketing. Por isso que eu falo assim, nada vem sozinho. Você acabou de abriu e alguém tropeçou na sua porta e foi lá, você pode ter sorte de acontecer isso, mas de resto é trabalho. É trabalho. É divulgação, é conseguir... poxa, eu conheço gente de hamburgueria que jogava a bola com os porteiros do prédio para fazer amizade com os caras, dava os panfletos pros caras, o cara colocava sim. no prédio. E olha que isso é uma boa você estratégia, entendeu? O cara né? tá numa região ali que só tem prédio. Aí, sei lá, tem outro que usa, sei lá, um aplicativo de delivery e manda dentro a sacolinha dele, pede no meu. E aí cada um vai criando a sua Nossa, estratégia. outro dia teve um motoqueiro que fez uma entrega de uma comida e aí ele falou, olha, sobremesa minha mulher que faz. Esses dias eu peguei o Uber, aconteceu isso. Eu Não peguei é? o Uber,
Tava indo pra uma hamburgueria, tava indo pra uma reunião Puta do Burger marketing King. do caralho. Nossa, imagina. Quantas entregas ele Entrega ele deve faz no fazer dia. entregando Então. o panfleto da esposa dele lá? Eu peguei, Sensacional. eu peguei o Uber e o cara me vendeu um mousse. Viu? Eu era o Dentro do senhor. carro. Caramba. Falou, ó, você tá chegando, faça um mousse assim, assim, assado. Tem um de limão e tem um de chocolate e tal. Falei, tá bom, vai, vamos aí. Na conversa ali. Fiz o Pix pra ele na hora. E foi que comendo da hora. mousse dentro do carro. Não, eu cheguei e distribuí comigo junto com o pessoal. Mas nessa brincadeira ele ganhou dinheiro na corrida dele. Sim. E ainda ganhou, sei lá, mais eu não lembro, Do mas sei lá, negócio 12 dele. reais. Chama visão de negócio. Empreendedorismo. Então, muito legal. empreendedorismo. E Mas- você tem uma unidade hoje em dia? Só uma, graças a Deus. Tem vontade de ter mais? Não. De hambúrguer, talvez não. Porque talvez só ter uma unidade separada para delivery para pegar uma região que eu não pego. Porque eu já estudo muito tá. os clientes. Por exemplo, Tipo assim, uma que nem- Dark Kitchen. por exemplo, Zona Norte é uma região que gosta muito do meu produto. Cadê, gente? Então, aí tem que pensar nisso. Ou, por exemplo, Zona Leste, que Tá. é onde eu moro, por exemplo, eu sei que teria... Porque, assim, o Instagram ele te mostra, né? Tipo, de onde são seus seguidores. Ah, tipo, sim. a cidade, o A cidade, público. mas o lugar, assim, específico. Não, mas aí, né? por exemplo, às vezes eu faço enquete. Agora faz tempo que eu não faço, mas eu faço enquete, então sim, eu pergunto tá. aí se você, Qual você sua vê região? Qual região que vem mais, que gostaria que tivesse uma unidade e tal. Mas não necessariamente você precisaria abrir. Entendi. Porque tem a questão da experiência, né? Tipo assim, putz, eu não sei se eu conseguiria fazer uma outra unidade igual para conseguir atingir a mesma coisa, mas pelo menos o produto no delivery eu acho que eu consigo Chega. mandar bem próximo do que a gente serve E na pro casa. pessoal te achar, Giba, conta ali pra gente. Seguindo o @gibaburger é o meu pessoal. E da hamburgueria, @1445. Nos dois sou eu que eu respondo, então se me chamar lá, eu... Curso, te acha tudo lá. Tudo lá. A gente vai postando tudo lá pelo Instagram e tal. Qual que é a próxima turma? Vai ser em outubro. Eu só não sei o dia ainda, que eu tô esperando só O lançamento o lançamento que aí eu vou fazer com ele já. Legal. E os primeiros alunos vão ganhar uma unidade aí do requeijão. que legal. Quero tá aí, hein? Não, vamos lá. Com certeza. Cara, eu vou conhecer tua casa. Vai Fiquei sim. com muita Vocês vontade, também. por favor. E, cara, pra mim foi um prazer conhecer um pouco da tua história. Eu que agradeço. Eu achei do caralho. Pega o boné ali. Agora eu conheço o Giba pessoalmente, né? Porque Olha só que bonito, gente. Eu não sei se vai dar pra vocês verem. Eu achei do caralho isso daqui, ó. Mais pra trás, aqui. Olha só que lindo. Vamos empanar o mundo. Cara, show. eu achei muito legal a tua ideia. O papo é muito bacana. Sim. Que além de mostrar um pouco da tua história, é legal que isso inspira outras pessoas a fazerem as coisas. Que as pessoas acham que... olha pra você e fala assim, esse cara teve sorte na vida. Não. Né? Você sabe que eu vi um filme no começo da pandemia chamado O Poço. E tem uma lição lá no filme que, assim, eu não sei se... Eu não posso falar isso, né? Não quero que ninguém me entenda errado, mas eu não posso falar que a pandemia foi bom pra mim, porque eu sei que muita gente morreu e tal. Mas, assim, a situação de desconforto da pandemia pro meu negócio gerou pra mim uma necessidade de ter que mudar. E nesse filme tem uma frase que o cara fala assim, eu não lembro se é no começo, no final, mas ele fala assim, que a mudança nunca é espontânea. É confortável, Você entendeu? né? Então, assim, a gente teve que fazer toda a situação. Imagina, minha esposa grávida, eu com uma filha, minha esposa grávida, não sei o que lá, puta rolo. E aí a gente com casa, com funcionário. Cara, assim, a gente teve que forçar o cérebro, forçar a mente a resolver, porque senão a gente talvez ficasse ali, o pessoal só ia conhecer quem era da região e tal, entendeu? Giba, você fez o que 100% da população deveria fazer? Né? Muitos ficaram se lamentando, quando vai acabar? O segredo de eu estar afundando é a pandemia. Mano, Se mexe, né? se mexe. Se mexe. Foi. E eu falo o seguinte, a pandemia foi ruim para todo mundo? Foi ruim para todo mundo, porque foi igual para todo mundo. Só que uns venderam lenço de papel porque os outros choraram. Então, velho, o segredo não tá na sorte, porque é muito fácil eu chegar e questionar o seu sucesso, porque eu só tô vendo o final. Sim. Né? Eu preciso olhar para trás e entender o que você passou, da onde você vem, Sim. quem você é, o quanto que você batalhou para
tá na boca de uma grande marca, ser Exato. reconhecido, né? E, cara, por isso que eu achei do caralho a tua história, mano. É isso. Então, ok, isso eu que Também agradeço aí o convite. Aí. Adorei. Foi um Valeu prazer estar e- aqui com você. Conhecer E- vocês pessoalmente, né? E eu cheguei à conclusão que é o seguinte: só nós comemos, né, velho? A gente cozinha. Tadinho. Não, mas eu né? vou comer agora, quando acabar. É, mas a ideia é o convidado comer. Ah, você comeu tudo, não comeu? Eu comi metade. A dividi. voz da consciência, mas Foi. eu comi o meu inteiro. Eu vou terminar de comer Mas quando agora. eu tô aqui, eu não como, eu não consigo. É. Né? A gente precisa. Vamos deixar o convidado agora comer, É. né, gente? E eu queria mandar um agradecimento especial para os nossos parceiros, para a Delis, que é o maior food service do Brasil. Já acesse o QR Code aqui na tela, faça o seu cadastro para você fazer o seu pedido aí para sua casa, restaurante e estabelecimento. Pode fazer tanto pessoa física ou jurídica. E você pede em um dia, chega no outro. E você pode ainda parcelar em 3 vezes o seu pedido no cartão, hein? Bom demais. E também o iFood, que é o maior aplicativo de deliveries do Brasil. Já acessa aqui também, ó, o QR Code e confere todas as melhorias que o iFood traz aí para o seu restaurante. E se você também quer estar aqui junto com a gente, ao lado de grandes marcas, já manda um e-mail para Rivotril Foodcast e faça parte aqui do nosso Foodcast mais gostoso do Brasil. Bora? Não é inscrito no canal? Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações. E é isso aí. Beijo grande, fiquem com Deus e até mais. Tchau! Fui. Tchau, tchau.